Paty, você saiu do caos financeiro, seu salário está sobrando e você eliminou 312 mil reais de juros da sua vida? Inacreditável, né? Eu não acredito às vezes, sabe? Eu deito a cabeça ali no travesseiro e falo, não é possível. E em 6 meses, né, Dari? Só os empréstimos, tirando o consignado, sim. Se eu somasse todas as minhas prestações de empréstimo, dava 13 mil. Sendo que meus vencimentos líquidos, né, já descontado o consignado, é 14, 15, tem mês 14. Ou seja, os meus vencimentos líquidos eram para pagar empréstimos. Isso eu não estou falando de cartão, não estou falando de limite, eu estou falando de empréstimo. Nem de consignado. Nem de consignado. Você, Patrícia, formada em Direito, não lia o contrato? Não lia. Não sabia o que era uma taxa de juros decente? Não sabia. Não fazia continha quando pegava? Não. Né? Então, assim, ver hoje, né, depois desses 6 meses, que dá 5 dívidas, né, de ter um que eu tinha, 3 estão quitadas, tem 2 só, né, com parcelamento, que significam 2 mil reais de parcela, para quem tinha 13 mil de parcela, né, mensal. Acho que eu não preciso falar mais nada, né, acho que por si só, né, fica bem claro, né, é outra vida, né? Na verdade, acho que é a verdadeira vida, né? A gente, quando tá naquela situação, você não vive, né? A bem da verdade, você sobrevive dia a dia, né? É uma luta diária ali que você vai passando um dia, vai passando o outro, mas eu classifico que aquilo nem possa ser chamado de vida, né? Meu nome é Patrícia, eu tenho 48 anos, eu sou casada, tenho uma filha de 21, já uma moça, e eu sou servidora pública do estado de São Paulo, né, moro aqui na cidade de São Paulo e trabalho no Tribunal de Justiça de São Paulo já essa semana completa 24 anos. Paty, você saiu do caos financeiro, seu salário está sobrando e você eliminou 312 mil reais de juros da sua vida? Inacreditável, né? Eu não acredito às vezes, sabe? Eu deito a cabeça ali no travesseiro e falo, não é possível. E em 6 meses, né, Dade? Em 6 meses, assim, uma mudança drástica que eu confesso que no começo eu não acreditava que era possível, né? Até pelo volume, né, de endividamento, né? Eu lembro de assistir suas lives e ver, né? Eu falava, não, gente, não tem ninguém que deve mais do que eu. Eu vou ser o caso mais absurdo lá, assim, não é possível. E uma coisa, um grau de endividamento bem grave, mas assim, com cautela, né, fazendo direitinho, acompanhando os métodos, seguindo os passos, né, como você mesmo nos ensina, um de cada vez ali, sem atropelar, ouvindo, né, o que você fala, as dicas que você fala, te ouvindo. Acho que o segredo é te ouvir, tudo dá certo. E detalhe, né? A gente vai contar toda essa história aqui. Eu puxei ali para falar o valor do endividamento. Eu tenho muita coisa para te perguntar. Porque, primeiro de tudo, Paty, eu estava lá esclarecendo isso quando caiu. Porque quando eu falo que com 24 anos eu devia 126 mil reais, o pessoal já fala, já sei, né? Gastou a cara de chique que ela tem. E eu quero saber assim, você contou que você tem 24 anos de serviço público, mas isso começou há 2 anos atrás? É desde quando você entrou? Como é que chegou nesse volume de chegar, de ter 300 mil de juros em cima desses empréstimos, fora os empréstimos, né? Como é que foi que você veio parar nessa situação? Então, começa com aquela, assim, logo que eu entrei no tribunal, na verdade, eu entrei, acho que 1 ano depois eu casei. Aí já começa aquela, né? Aperta uma coisa ali, surge uma necessidade aqui, existe um consignado que faz. Aí você vai fazendo, aí, né, aquele você pega 10 que virou já, não são os 10, né? Aí aparece mais uma coisa, você, vamos refinanciar aquele. Aí aquilo já surge uma outra coisa. Aí eu tive minha filha, aí você começa, né, tudo bem, eu quero comprar essa coisinha assim, como eu disse, eu não tenho uma questão de vaidade própria, né, assim, eu sou muito tranquila em relação, não ligo para coisas assim, meu foco de vida eu vivo em função da minha filha, então assim, às vezes, quer sei lá, um brinquedinho aqui, tô no especial, mas tudo bem, né, vamos normal, né, todo mundo usa o especial, né, não tem isso aqui, vamos parcelar, né, vamos parcelar em 12 vezes aqui, 12 vezes dá, eu acho que dá, só que aí daqui mais um mês você faz, vou fazer outro aqui, né, mais 12, e aí quando você começa a perceber, aí no meio disso tiveram coisas também de família, né, meus pais hoje não são vivos, mas na época eu tive problemas também de saúde com a minha mãe, com meu pai que eu fui ajudar, e assim, isso vai crescendo, e você vive naquele ciclo de terminar, né, de não terminar, na verdade, né, porque eu acho que desses anos todos eu nunca terminei um consignado, eu sempre assim, refinanciei, quando estava próximo, refinanciava no prazo máximo.
quando pagava, sei lá, metade, refinanciava no prazo máximo, e achava isso normal, né? Afinal de contas, tá ali, e aí quando não tinha mais limite, né, no consignado, né, porque tem aquele limite, aí você, mas o banco tá aqui, ó, deixa eu olhar, olha que banco legal, que gerente boa, gente, ele tá me dando um crédito aqui, tudo bem, eu vou conseguir, né, eu faço aqui em 36 vezes, 48, e não me atentava, nunca para essa questão da taxa de juros, que eu tava pegando 25, mas no final eu ia pagar 100, entendeu? Não tinha, é o que eu falei, assim, coisas que eu até me culpei no início do curso de pensar, Patrícia, onde que você estava com a cabeça que você não parava para analisar isso, né? Você achava tudo ali, né? Beleza, vou pegar 25, mas não fazia as continhas, sabe? Não pegava ali a calculadora, não me atentava para juros. A taxa de juros está 4, nossa, excelente, né? Não tinha essa noção de ir lá no Banco Central, ver, né, como você ensina no curso, o que é uma taxa razoável. Não tinha conhecimento assim, financeiro nenhum. E uma das coisas que eu sempre gosto de contar para as pessoas é que hoje você está com esse resultado incrível, é minha aluna, né? Em 6 meses conseguiu aí eliminar esses juros, mas em algum momento, assim como essas pessoas que estão participando da Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, você caiu aqui nesse lugar chamado rede social. Eu quero saber assim, eu sei que quando você me encontrou, a situação já estava feia. Eu sei que você já estava até... Você entra naquele grupo que já não estava conseguindo pagar tudo, que já... E assim, provavelmente você manteve em dia até onde deu. E aí eu queria que você contasse, assim, cara, o que estava acontecendo mesmo na hora que um vídeo meu passou na tua frente e você falou, putz, preciso disso. Então, eu estava nesse quadro de que eu estava vendo que, assim, eu estava mantendo a situação há muito mais tempo, mas eu já estava começando a me dar conta de que aquilo não ia dar por muito mais tempo. Porque por mais que você viva de limite, uma hora, né, porque você usa o limite, mas aí você paga 2, 3 mil, né, dependendo do valor que você tem, você paga 2, 3 mil de juros, aquilo vai virando uma bola de neve, vai chegar, eu já estava fazendo uma projeção ali, não, daqui a pouco o meu limite vai, né, não vou ter mais limite, meus cartões de crédito já estão todos estourados, né? Eu não tenho mais limite de consignado, eu já tenho um cartão consignado, assim, ou seja, é daqui para o fundo do poço, né? Quer dizer, fundo do poço já está praticamente, é para baixo, né, do fundo do poço. E aí eu parei e falei, gente, não é possível. Não é possível. E muito engraçado que eu estava no Instagram e apareceu, né, um vídeo seu, assim, seu de uma outra pessoa também. Só que o dele era mais específico de consignados. Mas não sei, eu olhei para você e, sabe, assim, quando bate uma confiança, assim, falei, não, aí comecei a assistir mais, né, a procurar ali, dar uma olhada no seu Instagram e tal, e falei, gente, assim, medo, né, a gente quando olha uma coisa nova, uma pessoa que você não conhece, né, que tá te dizendo que existe um caminho, é muito natural a gente falar, isso aí... É óbvio que não vai dar certo, né? Mas é o que eu já te disse na outra oportunidade. Eu pensei assim, o que não dá certo é continuar do jeito que eu tô, né? O que não dá certo é deixar a coisa dessa maneira. Então, assim, não tem como. Eu preciso tomar, assim, medo de ir por esse caminho ou medo de continuar nesse... E aqui eu sei o que vai acontecer. Lá eu não sei. E detalhe, né? Vocês caem na minha rede social normalmente por um anúncio, alguma coisa, e vocês têm que começar a consumir o conteúdo. Você chegou a participar da semana. Só que eu quero te fazer uma pergunta, Paty, que normalmente eu sempre falo, né? Tem 2 coisas nas finanças. A parte do dinheiro. Pô, que massa! 312 mil reduzido de juro. Só que, Paty, essa bagunça financeira que você vinha sustentando há um bom tempo por ter um bom limite, mais de 3 cartões que você tinha, cara, o que isso estava gerando na Paty, mulher, mãe, esposa, trabalhadora? Tudo, assim, tudo que não é porque assim, não, eu acho que não existe uma pessoa, a gente sabe, né, que uma profissional tem que dividir, né, a sua função mãe, a sua função, né, mulher, mas é impossível, acho que não existe um ser humano na Terra que consiga, tipo, tá lá trabalhando sem, né, ouvir o telefone tocando ali, porque tá alguma coisa em atraso, ou porque sabe que a coisa em casa ali tá com um problema, né, sério, porque também eu tenho filhos, então você fica preocupado com o futuro, meu Deus, né, né, tenho que dar, tudo bem que ela é adulta e tal, mas assim, eu tenho que ter também, dar um suporte para ela, não dá para simplesmente do dia para noite falar, né, e tem marido, tudo, que você perde paciência, né, então assim, você acaba descontando nas pessoas mais próximas, né, meu marido, minha filha, assim, eu chego no trabalho,
óbvio, tento sempre dar o melhor, mas assim, tem dias que eu tava lá com a cabeça, sabe, explodindo, pensando, à noite você, né, com dificuldade para dormir, né, nem querendo comer mais, porque você não, né, também não tem, assim, você fica numa situação, assim, que é lamentável, não tem como dissociar nessas questões da vida profissional e da pessoal, e infelizmente a gente acho que tende a deixar isso tudo com quem está mais próximo, né, a descarregar em quem está mais próximo, então eles também acho que sofriam um bocado aí com esses meus problemas aí. E você ligava que você estava mais irritada ou mais rendendo menos do trabalho por causa do problema financeiro? Sim, sim, né, é nítido, porque você fica com aquilo na cabeça, né, como eu falei, assim, meu trabalho exige uma concentração, até porque eu tenho que prestar atenção ali, são processos, são também vidas de outras pessoas, né, que estão envolvidas, então eu tenho que fazer com atenção, e eu sempre procurei fazer, mas tem dia que você não está tão produtiva quanto, porque você está ali com problemas na sua cabeça, você com uma dívida ali que você não sabe como você vai resolver, com um cartão que vence amanhã que você não faz ideia de onde vai tirar o dinheiro, né, com o limite estourando. Então, assim, essas coisas abalam, né, e muitas vezes, assim, você também não quer trazer, eu sempre divido, né, com a minha família, tal, as coisas assim, mas divido com limites, porque eu tenho sempre uma postura de querer, não, eu sou forte, eu não vou, né, eu não vou afetar, eu seguro as pontas, sabe, então, assim, eu divido, mas, assim, com cautela, porque eu também não quero, por exemplo, minha filha, sobretudo, não quero preocupar, então, não vou falar, não. Cara, eu vou pegar o gancho da pergunta, porque não tem como não te perguntar isso, né? Uma das coisas que eu vejo que acontece muito é as pessoas, porque, cara, eu vou falar bem português aqui. Abrir minha gaveta de calcinha, eu não deixo nem a minha diarista abrir, eu não gosto. Não gosto, cara, é minha intimidade, vai ficar, pra mulher é isso, pro homem às vezes é a carteira ou o computador. Cara, eu não dividia com ninguém. Eu acho que finanças também é uma coisa íntima, assim. Você carregou isso sozinha? Você contou para alguém? Seu marido sabia? Como é que foi isso? Então, confesso que o meu marido sabia, mas assim, eu nunca, por exemplo, eu não detalhava, entendeu? Eu tava com problema, eu falava assim, eu tô com problema aqui. Aí eu ia lá, fazia um outro tá, resolvi. Passou, sabe? Assim, eu não chegava e falava, olha, a situação é essa, não dá mais. Não, porque eu tinha esse receio de, tipo, eu não quero transmitir isso que eu tô sentindo para ele, eu não quero muito menos para minha filha, entendeu? Eu não quero, porque minha filha ainda estava em época de vestibular, já com outras coisas, eu falei, não quero que ela tenha esse tipo de preocupação, então deixa comigo, eu vou aqui segurar a onda sozinha. O que não é certo 100%, mas, assim, acho que é o que a grande maioria das pessoas faz, né? Pega ali para si o fardo e vai carregando sozinho. E o que só piora. E é porque também é uma coisa íntima. Aí a pessoa fica um pouco de medo também de falar, né? Como eu te falei, eu tive várias coisas que eu anotei aqui para te perguntar, né? Por quê? Tinha uma situação que me chamou muita atenção no teu caso, que eu imagino que é de algumas pessoas aqui, eu quero te perguntar como é que era isso. O servidor público, em geral, ele tem o hábito de olhar para a folha de pagamento, ainda mais se a pessoa ganha, por exemplo, 10, 15 mil, né? Se ela ganha 8, ela bate o salário líquido e ela vê 4 lá embaixo, tipo 10 mil salário bruto, 4. Aí ela fala, meu problema é o consignado. Porque se tirasse esse consignado, a minha vida estava resolvida. Mas, putz, não dá para fazer nada porque meu juro já é baixo. Meu juro é 0,89, que era o seu caso, um juro muito baixo. Cara, o que foi? Eu sei que você participou da semana, mas quando foi que caiu tua ficha que o consignado era só mais um dos trocentos problemas que você tinha? Quando você pede para a gente fazer aquele exercício inicial, né, de listar todas, né, o mapa de dívidas, de listar todos. E aí eu comecei a somar que só os empréstimos, tirando o consignado, sim. Se eu somasse todas as minhas prestações de empréstimo, dava 13 mil, sendo que meus vencimentos líquidos, né, já descontado o consignado, é 14, 15, tem mês 14. Ou seja, os meus vencimentos líquidos eram para pagar empréstimos. Isso eu não estou falando de cartão, não estou falando de limite, eu estou falando de empréstimo. Nem de consignado. Nem de consignado. Eu achava, eu tinha exatamente esse pensamento que você disse. Nossa, se eu quitasse esse consignado aqui, nossa, minha vida está resolvida. Não, o problema é esse consignado. Nossa, se eu não tivesse consignado, eu não tinha problemas. Não, o consignado era
é uma coisa que hoje eu tenho, né, tô com foco para resolver, mas era o menor dos meus problemas, porque eu tinha 13 mil reais de prestações em empréstimos com banco, com instituições financeiras, né, que não são bancárias. Enfim, era 13 mil de empréstimo. E assim, de coisa também, de parcela de empréstimo. E eu trouxe isso porque é muito nítido, né? E outra coisa, Paty, como eu falei que a tua entrevista, assim, é muito rica, porque olha o que você trouxe para mim de informação. Eu vou decupar para a galera entender. Porque quando a galera escuta você falando assim, meu salário líquido é 14, 15 mil, líquido, ou seja, já descontou ali. A Paty passou num concurso, tem 24 anos de profissão, qual que levanta na cabeça da galera? Mas se eu ganhasse um salário desse, a vida estava resolvida. O que acontece, né, Paty? Às vezes eu falo para as pessoas que ganham muito ou ganham pouco, às vezes quem ganha muito está com mais problema do que quem ganha 2 mil. Porque, por exemplo, uma pessoa que ganha 2 mil e sobra para ela, sei lá, vamos pensar, depois que desconta 1.000, estava melhor que você. Sim, porque não, você entrava no especial e pagava juros de especial e vivia de especial. Sim, e até porque esse salário me dava, né, um alto valor de cheque especial, um alto valor de limite, e eu sem controle nenhum, né, ia, como eu disse, eu ia vivendo aquilo ali como se fosse parte integrante dos meus vencimentos, né, e aquilo que eu falei, um limite de 20 mil, se você deixa de pagar, é 3, né, 4 mil de juros ali, dependendo do banco, então, assim, e não é a questão, acho que, do salário, porque este cara em comissão eu tenho já sei lá, também eu estou bastante tempo nele, mas assim, mesmo no começo, como eu disse, eu entrei no tribunal com um salário que, tipo, era metade, do que seria do cargo que eu tenho hoje, e eu já comecei nesse ciclo, né, então, assim, a gente, na verdade, perde a mão mesmo, assim, né, não tem esse conhecimento e acaba, né, acho que se ganhasse 1.000 ou ganhando, né, eu já vi até no curso mesmo, tem histórias, acho que de médico, né, outro dia eu vi, falei, tá vendo, né, não é isso que faz, né? Não é o salário, não é essa questão mesmo. Então, assim, é capaz de, se eu não tivesse, né, só para concluir, se eu não tivesse esclarecimento que você me deu, era capaz de eu conseguir um emprego, um outro concurso, vamos supor, que eu ganhasse o dobro, eu ia daqui a um ano só, a única diferença é que eu não ia dar devendo 700, ia dar devendo 1.400.000, entendeu? Porque eu não tinha o preparo. Então, eu acho que a questão não é o quanto ganha, é a falta de preparo. Eu ia só dobrar a minha dívida, com certeza. Caraca, é incrível isso que você falou. E é louco porque você falando isso já responde outra dúvida, né? A solução do meu problema é ganhar mais, porque se eu ganhar mais, resolve. E basicamente você viu, né? Esses dias ela tá comentando uma história de um aluno que a gente conversa, o aluno permitiu que eu compartilhasse a situação com os colegas, com uma renda de 30 mil, devendo ali aproximadamente na casa de 1 milhão. Então, basicamente é isso, era quase praticamente o dobro do que você tinha e é a mesma coisa mesmo, você tem toda a razão. Só que aí, quando você me falou assim, ó, você soltou a palavra do tribunal, quer dizer que você trabalha com lei. Me explica uma coisa, Paty. 24 anos de serviço público, trabalha com lei todo dia. Cara, você nunca aprendeu, assim, sobre direito bancário, educação financeira? Como que alguém que é tão instruída não sabia disso? Como é que você vê, assim, essa coisa de falta de conhecimento? Às vezes uma pessoa tem muita instrução e não sabe disso. E às vezes a pessoa não tem nenhuma instrução e também não sabe. Como é que você vê essa diferença, assim? Então, porque é como você disse, eu tenho um pouco, né, óbvio, né, nem não conheço tudo, mas eu tenho conhecimento jurídico, mas o conhecimento financeiro não. E eu acabo, assim, e a gente também, acho que na hora que você está precisando de uma situação, né, no momento de necessidade, eu acredito, né, hoje acho que no futuro seria diferente, mas eu duvido que alguém vá lá, pegue coisa que você aprende na faculdade, né, eu não posso assinar um contrato sem ler, mas eu nunca li um contrato, acho, de empréstimo dos tantos que eu assinei na minha vida, entendeu? Porque você, na hora da necessidade, você quer a solução do seu problema, você quer aquela solução imediata, né? Então, como eu disse, eu não me atentava para a taxa de juros, mas isso por falta de educação financeira mesmo. Eu acho que também, eu já vim de uma família que não tinha essa educação financeira, então não é uma justificativa, né? Nem jogando a culpa em ninguém, mas eu acho que é uma coisa que você acaba meio que crescendo, achando que, né, que é normal, né, pagar uma conta atrasada, às vezes também, e porque não tem dinheiro, porque falta, e aí você não vai procurar saber também, né? Então, assim, como eu disse, no começo do curso, eu me julguei muito, eu falei, nossa, justamente com esse pensamento, falei, né, você tinha que ter, né, esse cuidado, você tinha que ter pensado nisso, mas eu nunca li um contrato, nunca
fui me atentar se aquela taxa de juros que estavam me cobrando era de fato a melhor naquele momento. Nunca fiz ali, eu estou pegando X, mas no final eu vou pagar tanto, porque o que eu queria resolver era um problema imediato ali, e aquilo tirava um peso das minhas costas naquele momento, então eu estava feliz, entendeu? Assim, infelizmente, eu acho que a grande maioria age dessa forma. Não, e assim, normalmente quando eu conto isso, é para dizer, gente, eu fiz faculdade de contabilidade. Eu trabalhava no banco, e eu caí nisso, porque não foi a da GL contadora e nem a da GL gerente de banco que assinou aqueles contratos. Foi a da GL desesperada que precisava pagar os boletos depois do banco, debitar um monte de empréstimo e ficar sem dinheiro para o aluguel. E ter que voltar para casa da mãe. Foi essa da GL que fez essas loucuras. Não foi a da GL gerente. E da mesma forma, não foi a Patrícia que trabalha no judiciário. Foi a Patrícia que estava vivendo a vida e falando, não, beleza, tenho crédito. Não, eu consigo pagar. Eu acho legal compartilhar isso, porque às vezes a pessoa que não tem conhecimento fala, não, mas eu não vou dar conta porque eu não entendo. Tá a prova que ela entende, sabe ler coisa jurídica, trabalha com isso todo dia e faltou essa parte financeira da coisa, né? Obrigada, Paty, por compartilhar isso, porque muitas pessoas têm vergonha de dizer que não sabe. Quando você sabe, quando você aprende, você tem orgulho de dizer, ei, eu também não sabia. Eu não sabia. Não sabia nada mesmo, assim, digo e repito, não tinha conhecimento nenhum. É o que eu falei. Não analisava coisas sobre, né, essa ótica do financeiro, que é fundamental. E assim, e aí, né, você pega ela, como você disse, era a Patrícia desesperada querendo resolver um problema ali da frente dela e você me ofereceu X, em tantas vezes eu vi que tá ok, e assinava, né, e não fazia conta, e não via taxa, E por aí vai, né? E aí, Paty? Aí você cai na semana, vai com a cara da pessoa, cai no meu charme, vai com a cara da Dagi e participa da semana. O que mais você descobriu na semana que foi importante para você acreditar que, apesar dos 700 mil de dívidas, sua dívida tinha solução, que você estava pagando algo injusto e tal? Quais foram as chavinhas que viraram lá na semana? Esse conhecimento que você traz primeiro de que, assim, de que tudo é possível, né, que a gente precisa, né, ter conhecimento, né, precisa ter preparo, né, conhecimento para poder atacar isso. Então, assim, quando você pede para a gente levantar, mas aí você explica que tem resoluções, né, do Banco Central, tem, né, coisas, por exemplo, por mais que eu tenha aptidão em redação jurídica, eu não sei uma resolução do Banco Central, eu não sei, né, eu não sabia onde procurar a taxa, né, de juros ali que seria mais adequada, que seria a prática ali para o tipo de empréstimo que eu estava pedindo. Então, quando você trouxe essas informações, eu falei, e assim, eu pensei, não, do jeito que tá, não dá para continuar, eu vou tentar isso aqui, né, eu vou tentar. E eu estava numa situação assim também de que eu não tinha mais limite no cartão, era tipo, ou era aquilo, ou era agora, ou era nunca, né, então assim, Eu quero te interromper só um pouquinho, porque eu acho que tem uma pergunta antes que eu preciso fazer, que é importante. Por quê? A galera que está aqui me acompanhando nas redes sociais tem uma mania, Paty, de achar que, assim, que a gente trabalha na internet, que é trabalho filantrópico, né? Eu falo assim, gente, vamos conversar aqui real? Tudo meu conteúdo tá de graça. Tem mais de 2.000 vídeos no YouTube, mais de um monte de postagem, 2.500 no Instagram. E na semana, Paty, eu entrego tudo, eu falo a resolução, eu dou levantamento de dívida para você ver o valor justo, ensino o mapa, registrato, reset, agora eu incluí o registrato e o reset como um conteúdo extra na semana, que tem lá no método que vocês aprendem, eu trouxe para cá para as pessoas falarem, tá aqui na tua mão. E aí, Paty, chega um momento na semana que você vê tudo isso e, cara, eu entreguei o material na tua mão, com tudo escrito, as resoluções, tudo. Cara, por que você não falou assim, massa, cara, eu sou do direito, vou fazer sozinha. O que te fez decidir falar, não, cara, eu vou arrumar dinheiro e vou entrar no método? Eu gosto muito de ouvir isso de vocês. Porque eu acho que, primeiro, esses encontros ao vivo que você faz, esse plantão de dúvidas, eu acho que, tudo bem, você dá o curso antes, né? Eu acho que, se realmente a pessoa quiser... Mas eu acho que você, por exemplo, quando a gente se depara com uma dúvida, o que é absolutamente normal, porque é um universo totalmente diferente para a gente sabe que vai poder contar, né, com um suporte lá onde a gente pode fazer pergunta e é sempre prontamente respondida. Tem os encontros ao vivo, em que a gente, muitas vezes, assistindo, encontra a resposta para um caso. Nossa, às vezes a gente nem fez a pergunta, mas tem alguém lá com um problema exatamente igual. Eu acho que
o curso, para mim, eu senti como realmente assim, tá, tudo bem, tem ali o material, tem o caminho, mas com esse problema todo, eu vou conseguir fazer esse caminho como? Em quanto tempo? Né? Quanto que eu quero, né? Quanto eu tenho de tempo? Por mais que você sempre diz que a gente precisa só de um pouquinho de tempo do dia, isso é verdade, não é muita coisa, mas assim, com o curso eu acho que a gente leva esse caminho muito mais rápido, tanto que, veja o meu exemplo, eu entrei no curso em junho, tá? Em junho e em dezembro. É como eu falei, né? Em janeiro eu dei meio uma sumida, assim, porque eu precisava de, né, colocar ali a cabeça, né, dar aquela relaxada. Mas, assim, em dezembro eu estava praticamente com tudo resolvido, encaminhado, assim, já estava tudo, assim, o que era mais grave, tem alguma coisa ou outra, é óbvio que eu ainda preciso ajustar, mas esse volume de redução de dívida, em dezembro eu já tinha. Eu poderia ter feito sozinha, talvez? Poderia, mas eu teria muito mais dúvidas, talvez eu não tivesse conseguido, né, muitos avanços, porque assim, muita coisa você nos ajuda, você orienta, ó, não tá dando certo por esse caminho, vamos tentar assim, né, vamos fazer dessa forma agora, você vai tomar um não ali, sei lá, no Bacen, ó, então não vai, dar um tempo, vai no presencial, então assim, eu acho que coisas que só com o curso mesmo. E se a pessoa também quer, às vezes, uma velocidade maior, né, eu acho que o curso traz isso pra gente. E isso é o seu apoio, né, seu apoio, então, que é fundamental. Cara, eu acho muito legal. E da comunidade, né, Dadi? Comunidade, esqueci de falar, que é muito importante também. A gente vê lá os relatos das pessoas, né, as conquistas. Eu acho que tudo isso auxilia. E a comunidade é muito legal, porque eu sempre tive esse receio, né? Que as pessoas, você vai ter que abrir sua vida numa comunidade. Não, cara, a comunidade é para vocês verem todos os dias, né? Hoje está sendo uma média de 5, 6 resultados por dia na comunidade, de negociação, assim, todo dia. E isso porque tem muitos que eu nem consigo, às vezes, ver no tempo real, e aí eu vejo um dia depois, mas é muito resultado. E o que você está falando? Eu acho legal porque hoje a internet tem muito essa coisa de, será que isso é verdade? Cara, para quem quer ir mais rápido, tem um método, vai abrir as inscrições, mas participa da semana como a Paty participou, porque não é uma encheção de linguiça. Eu entrego o mapa na mão mesmo, com as resoluções, caminho, por onde você vai, porque eu não tenho por que esconder. O método é para quem não quer ir sozinho, para quem quer ir mais rápido, para quem quer ir com suporte. Porque, de fato, Paty, é muito doido, porque eu estava pegando seus resultados e vendo como que às vezes é um detalhe que é um ponto cego. A gente pensa que viu, mas não viu. Coisinha que passa batido, assim. Então, é muito, muito bacana você ter dividido isso com a gente. Então, para o pessoal que está assistindo e fica com essa parada assim, sei não se esse negócio funciona, se é de graça mesmo, a semana é de graça, relaxa. A decisão de entrar no curso é sua, você tem que tomar só segunda-feira. Agora vem a pergunta que não quer calar. Cara, Paty, eu acho que a internet hoje tá na mão de todo mundo, né? Só que, dá medo, né? De cair em golpe, dá medo de, cara, será que isso é verdade mesmo? Você devendo para um caramba, e você me contou que você estava com 2 medos. Número 1, será que isso é de verdade mesmo? Será que vai dar certo? Será que esse curso da DGL funciona? E o segundo, né? Eu já tô lascada, vou fazer mais uma dívida. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse medo e como que você venceu ele. Então, é justamente a situação, né? Como eu te disse, eu estava com um limitinho ali, que era o único, né? Que eu pensei, gente, eu tinha até coisas, né, que eu podia usá-lo, né, como eu de fato iria, para resolver. Mas aí como eu disse, eu olhei para você e eu vi, né, alguns conteúdos ali, eu senti muita verdade, né, eu senti que vi os resultados também, né, os videozinhos curtos, né, das pessoas que contam o resultado. Eu falei, gente, não é possível. Como eu falei, me apareceu de uma outra pessoa também, mas sabe assim, quando você olha, eu acho que às vezes eu acredito muito na vida que nada é por acaso. E sabe, e também quando você bate ali e sente uma confiança, foi justamente isso, eu senti essa confiança, eu senti muito medo, é claro, porque eu pensei, tudo bem, pode ser mais um curso só, que ela vai falar lá o caminho, mas isso também não vai me acrescentar nada, eu vou ficar tentando renegociar um monte de coisa, mas ninguém vai me dar ouvidos, e eu vou continuar nisso, e no final das contas não vai dar nada, eu só vou ter um gasto mais. Mas, como eu disse também, por outro lado, eu sou muito otimista e eu confiei muito naquilo que você falava nos vídeos das pessoas que eu via, né? Assim como hoje eu estou falando, vi outras pessoas que deram depoimento e falavam ali o que tinha acontecido e falei, não,
é o que eu falei, eu tinha 2 caminhos, deixar do jeito que estava, né, e eu sabia ali a projeção do que ia acontecer dali 1, 2 meses, ou tentar uma coisa diferente, sabendo que não é fácil, né, que é uma coisa que também não é só o material que você dá todo o suporte, mas também tem a nossa parte, a gente tem que fazer direitinho, né, porque não adianta comprar e esperar também que vai cair tudo do céu, porque não cai, né, nada na vida é assim, na verdade, então o curso não seria diferente. Mas assim, seguindo o método, seguindo né, as 10 possibilidades, né, que você dá lá né, para tudo tem um jeito, você tem uma dica, você fala, não, alguma técnica que eu vou encontrar, e você encontra mesmo, seguindo tudo bonitinho, seguindo passo a passo, né, assistindo os plantões, mandando pergunta, fazendo tudo, vai dar muito certo, assim como deu para mim também. E aí, nesse momento, eu cheguei e falei, não, então, assim, eu vou aqui pegar o restinho do restinho que eu tenho. Eu confesso que vou contar uma coisa aqui, até em casa eu falei na época, assim, eu comprei um curso e tal, né, aí eu nem falei o valor de verdade, né, porque eu já, pro meu marido, eu falei, já sabia que eu falei, não, foi tanto, né, não falei o valor, mas, assim, depois eu contei, né, eu falei, tá vendo, eu vou falar, foi isso, mas olha o saldo positivo que isso me deu, assim, porque na primeira negociação já pagou quantas vezes o curso? Nem sei quantas vezes, então, assim... A gente vai falar. Nem sei, já perdi as contas, hoje a gente, né, conversando, eu perdi as contas já, mas foi muito bom, assim, não me arrependo em nenhum momento, e aliás, indico para quem estiver assistindo. E o que eu achei muito legal é porque eu sempre falo para as pessoas, cara, tem garantia, tá lá, você pode entrar, ver, enfim, mas a coisa do medo de continuar como tá ser muito maior do medo de arriscar, de fazer alguma coisa diferente. Eu acho que isso é muito, muito incrível, e você falou, usou o último limite ali do cartão de crédito. Só que teve uma coisa que me chamou bastante atenção. E aí eu vou perguntar para você. Você toma a decisão de entrar no método, morrendo de medo. E por que eu falo tanto morrendo de medo? É porque hoje ela está aí plena, porque economizou 312 mil de juro, mas ela entrou no método e assim, os alunos eles têm um campo para mandar uma mensagem diretamente para mim. E aí você colocou aqui, Daj, eu estou nessa situação há 20 anos. Ponto. Extremamente assertiva você. Preciso de algo concreto, tipo assim, minha filha, não me enrola, que me mostre se é possível mudar essa situação. Mesmo sem ter tanta referência sua, não quero me decepcionar, não quero milagre, mas preciso de resultados. Ponto. Você escreveu isso no teu raio-x. Agora taca na minha cara, o resultado tá aí, Patrícia. E você vê como que você tava com medo? Não, é o que eu te disse, eu acho que eu fui até assertiva demais, né, mas era porque assim, eu sou muito transparente também, então assim, eu falei o que de fato estava no meu coração, né, e era um medo que eu tinha, eu falei, porque também, né, a gente sabe que tem um monte por aí, de gente que vai vir, faz isso, você tem, como você mesmo diz, você tem que gastar 30%, né, economizar 10% do seu salário e gastar tanto. Gente, é lindo, né, é linda essa técnica, mas quando você está numa situação que permite isso, né, hoje eu não tenho isso, né, então assim, eu tava com medo de pegar, sabe, mais um desses na frente, de falar, olha aqui, que bonitinho, olha, pega aqui, tira isso para aquilo, vai sobrar X, você guarda, mas não tinha, né, o que guardar. Não tinha, não sobrava, né? Como que você vai começar isso se não sobra? Literalmente, né? Literalmente. E uma das coisas que eu bato muito na semana é que, primeira coisa, clareza. Clareza do seu caso, a gente vai bater isso muito na aula 1 e na aula 2, clareza do seu caso e preparo, né? Só que você me contou no teu raio-x que um dos primeiros resultados que você teve, só que não ficou claro para mim se foi na semana ou se foi logo que você entrou no método, porque de fato, na semana eu falo, espera a semana acabar para você ter todas as resoluções na mão para poder proteger o teu salário. Mas eu falo, espera a semana acabar, porque hoje, infelizmente, já teve umas pessoas que eu fico com dó, sabe? Porque eu vou lá na aula e falo assim, erro número 1, ir no banco sem saber o jeito certo. Um monte de gente,
Fui no banco e não consegui. Eu falei, cara, eu sinto muito que você ouviu de mim que não era para ir e você foi. Então, assiste a semana toda. E eu queria ouvir isso de você. A proteção salarial, que é uma forma de não é dar calote, não é não pagar. A gente vai falar mais disso na aula 2, tá? Para quem tá vendo aqui. Mas é uma das primeiras coisas, assim, que é obrigatório, né? No método eu deixo bem grande, assim, ó. Obrigatório, eu não abro mão da proteção salarial, porque sem ela, o banco cata a mão do seu dinheiro, ele não vai negociar com você. Não precisa ser muito inteligente para entender que se o... Imagina você deixa a porta aberta pro ladrão. Eu vou usar a referência ladrão, gente, só para vocês entenderem. Se eu deixar a porta daqui de casa reganhada, aqui do escritório, o ladrão vai entrar. Então, é fechar e falar, opa, peraí, ó, pela lei, meu salário tá aqui, tem as regrinhas aqui, consignado na folha, esse aqui é desse salário, ou é com garantia. Mas como é que foi a proteção do salário? Foi na semana? Foi logo que você entrou no método? Como é que foi essa primeira conquista que você teve? Foi ainda na semana, Tati. Foi ainda na semana. E quando você explica essa questão da proteção salarial, eu pensei, gente, como eu sou burra, como eu não pensei nisso antes, né? De fato, com eles recebendo lá todos os meses meu salário caindo lá, fica muito tranquilo, né? Porque antes de entrar no curso, eu tinha procurado gerente, né? Explicado, olha, estou vendo que a coisa está complicando, existe uma possibilidade, né, de renegociar isso aqui, de reduzir juros, não, aquela história, tá tudo em dia, né? Não dá, né? E eu tinha mandado mensagem, ligado, tudo, e tipo, tinham fechado as portas, falaram, não dá, infelizmente já tá com uma taxa ótima aqui, né? Taxa excelente, e não dá. E aí, quando você falou aquilo, caiu a ficha, falei, gente, como eu sou burra, né? Porque lá, pela minha fonte pagadora, eu tenho a possibilidade de receber por 3 bancos diferentes. E aí eu falei, por que não? Porque, né, vou lá. Daí eu fui, na semana ainda, abri uma conta num outro banco. Aí lá é muito simples, pelo sistema mesmo, a gente entra e informa, né, os dados dessa nova conta. E aí, em julho, eu já comecei Em julho, minto, porque pra gente tem um período do mês em que eu posso fazer isso, porque são só os primeiros dias. Então, eu fiz em junho, mas eu só podia informar isso no início de julho. Então, não deu tempo para os vencimentos de julho. E aí, só que eu fiz portabilidade. Eu abri a outra conta, fiz portabilidade, mas eles ainda me seguraram lá. Eu sei, conta aí. Uma parte, E aí eu liguei lá e falei, não, né? Isso eu tinha feito assim, com esse receio, apesar de eu estar fazendo a proteção salarial, eu tinha entregue as cartas, né? Eu fui na agência uma única vez, né? E tinha entregue as cartas e tal. Eu falei, não, olha, eu fiz a solicitação, que não era para entregar. E assim, e falei, né, bonitinho, as resoluções lá, assim, foi assim, eu fiquei surpresa, porque eles, não, de fato, né, me passaram lá para um outro setor e falaram, não, de fato, a gente vai verificar aqui, a gente vai te devolver. Aí falaram que ia devolver para minha conta mesmo. Aí eu falei, não, eu não quero que volte para a conta, eu quero que vá para essa da portabilidade. Aí passou um tempo, tal, eles falaram, olha, para portabilidade não dá, mas a gente vai deixar aqui na sua conta salário e você pode ir na agência sacar. E aí eu fui lá e fui na agência sacar, e era um valor na época que era importante para mim, acho que era 3, 4 mil reais. E eu consegui com o curso, né, com esses conhecimentos, como eu falei, sozinha, eu saberia fazer tudo isso? Embora você dê todos os passos, eu teria, né? Não. Então, assim, porque eu lembrava de tudo que você fala, né, depois que a gente anda no curso, nas aulas, né, que você explica. Então, assim, foi muito importante. Mas a proteção mesmo eu comecei na semana e depois só com, acho que os conhecimentos né, depois que eu passei a ser aluna foram também importantes para que eu fizesse tudo certinho e conseguisse reaver dinheiro. E até para dizer isso aqui, né, eu vou ensinar a proteção salarial na aula 2, vou falar dela, né, só que a Paty, ela estava ali com a situação e apesar de ter aplicado tanto a resolução 3.402, que agora foi atualizada, né, vai passar a ser atualizada, quanto a 4.790, eles reteram parte do salário dela, que é uma reclamação muito recorrente por aqui. Eu fiz a portabilidade, mas o banco pegou meu salário. Eu falei, você fez proteção salarial parcial. Se você faz só uma, não funciona. Isso é preparo. E muitas vezes as pessoas não entendem que o preparo para mim, assim, imagina que eu tenho todos os ingredientes para fazer uma paeja. Eu não sei fazer uma paeja. Eu vou acabar com aquela lagosta. Eu vou acabar com aqueles ingredientes. Eu não sei fazer. E muitas vezes as pessoas... Aí, o que elas pegam? Pega todos esses ingredientes, joga na panela, fica uma porcaria.
e depois diz que é o banco que não deixa, é o gerente. Eu falo, cara, vai chegar um momento que você vai ter que parar de dizer que a culpa é dos outros e assumir a responsabilidade para você. E eu achei essa história, inclusive eu achei isso na postagem que você fez lá em julho na comunidade. Falei, cara, eu nem lembrava disso, que o banco chegou a fazer uma retenção e devolveu esse dinheiro para ela, que foi sua primeira conquista. Só que, Paty, eu imagino que a galera aqui, ó, deixa eu ver, a gente tá aqui tá um tempinho já, eu imagino que a galera tá querendo saber dos 312 mil. E eu tô com uma colinha aqui pra gente não esquecer de nada, entendeu? Por quê? Vamos lá. Parece bom demais para ser verdade. E eu quero começar, assim, eu peguei numa ordem aqui, mas a Paty fez toda a etapa de preparo, que vocês vão ver na aula 2, e ela efetivamente começou a aplicar as técnicas de negociação, que eu vou mostrar na aula 3 da semana como é que são. Ela separou as dívidas, fez o mapa e tal, e começou. Paty, diante do seu mapa, o que fez você começar foi pela Focus que você começou? Como que você decidiu assim, vou começar por aqui? Então, na verdade, eu comecei assim, eu peguei todas as que eu resolvi aplicar T1, que eram 5, na verdade, e falei, eu tinha outras que eram, né, tinha uma T6, e o consignado também, né, que dava para tentar fazer renegociação, que esse eu, né, tentei por outros caminhos, mas assim, eu foquei tudo de uma vez, de T1. E eu fiz tudo ao mesmo tempo. Assim, na verdade, eu não peguei. Tinha uma que na minha cabeça era mais tranquila, né? Porque é aquela que a gente chama de bruto negativo, né? Quando o pessoal fizer o curso, eles vão entender o que era. Eu falei, essa aqui eu vou resolver rapidinho. Mas eu fiz as 5 técnicas de uma vez. Então, assim, eu comecei levantando os documentos. O dia que eu estava com todos os documentos, né? Que você ensina a gente a levantar, eu comecei a fazer lá o comunicado oficial de todas. Eu fiz todas ao mesmo tempo. Até porque eu queria manter uma regularidade, assim, de ter um diazinho do mês. Então, hoje é o dia que eu vou fazer todos os saques, depois eu vou, né, o prazo vai dar igual, eu vou abrir todos os Bacens, e depois o prazo vai dar igual, eu vou abrir, né, os consumidor.gov, enfim, o Procon, o que seja. Então, assim, eu fiz isso, me organizei para fazer tudo sempre juntinho. Mas minha maior preocupação mesmo era a do Santander, que era a maior, né? Então, mas eu não fiz essa opção de começar só por uma e trabalhar só naquela. Eu peguei todas de T1 e comecei tudo ao mesmo tempo. Paty, eu fui sem vergonha agora, tá? Eu fui sem vergonha, eu perguntei de propósito, por quê? Eu sei que sabia que você ia responder isso, mas a galera às vezes acha assim, não, já sei, peraí, já que meu problema é o consignado, eu vou começar por ele. Não, o resto eu resolvo depois, porque se eu resolver o consignado, e aí a gente vai contar toda a história aqui, inclusive, Paty, eu ia fazer diferente, mas eu vou fazer pela maior dívida. Eu vou começar pelo Santander. Por quê? A T1 é uma técnica de negociação que está muito atrelada ao superendividamento, que era a situação da Paty, devendo ali nem sei em quantas vezes o que ela ganhava. Mas a Paty chegou à conclusão, e Paty, eu não sei, eu não perguntei isso para você antes, se a gente pode falar valor, mas a gente já falou aqui, tá tudo bem? Pode, né? A Paty, fazendo a aula 2 da semana, ela chegou à conclusão que todos os parcelamentos dela do Santander, se ela deixasse, conta aí, se deixasse do jeito que estava, Paty, continuava pagando, conta aí um pouco dessa história do Santander, vou deixar você falar, se tiver algum ponto eu te pergunto. Então, no Santander eu tinha 2 cartões, limite do cheque, e se eu não me engano, um crédito unificado e mais uns 2 ou 3 empréstimos. Sim. É que eu tô com o meu caderno aqui, ó, do curso, aqui, ó. Tem aqui, qualquer coisa eu olho. Mas era isso. E aí, se eu deixar, assim, quando você ensina aquele exercício, né, que eu, né, inocente, nunca tinha parado para fazer na minha vida, a gente vê, né, quantas vezes fez, quanto que seria, o que já pagou, deduz, e aí, né, assim, nessa fase ainda nem deduzir, só para ver o que, né, se eu deixasse a coisa do jeito que tá, quanto que seria. Aí eu parei e me choquei, eu falei, gente, acho que é 421 mil, né, se eu não fizer nada, é isso que eu vou pagar no banco. Aí você pensa, eu tinha pego algo próximo disso? Não, né, se você contar ali o que eu peguei, nada perto disso. Aí você se assusta, você fala, gente, olha o que eu fiz comigo mesma, né? Eu peguei um valor aqui que você olha, que era, sei lá, 25, e que no final eu ia pagar 75. E eu já tinha feito um crédito unificado que já era meio uma bola de neve dessas também, né? Sim. E nessa hora eu me arrependi de ter te conhecido antes, confesso. Aliás, por várias vezes eu me arrependi de não ter visto os seus vídeos. Falei, gente, se eu tivesse visto isso 6 meses antes, acho que muitas dessas coisas mesmo que eu renegociei nem estariam aí, Dade. Nem estariam aí. E eu vou falar, Paty, porque eu vou detalhar um pouco, agora que você falou assim, meu Deus, o montante, para que a galera tenha noção, né? Porque a Paty me mandou as fotinhas do mapa dela.
E eu me lembrei do teu mapa, eu me lembrei do dia que eu te atendi no plantão, parece que veio um filme na minha cabeça, assim, eu falei, meu Deus, eu lembro desse mapa, o quanto eu fiquei assim, caraca, que... Então, assim, pra vocês terem uma ideia, chegou um momento que a Paty estava com muita dívida, aí o Santander, né, e assim, gente, eu tô falando da vida da Paty, não tem problema eu falar o nome do banco aqui, é uma oferta do banco, a Paty aceitou. O Santander falou, Paty, tá tudo bem, vem cá, vamos conversar. Paty, vamos unificar suas dívidas todas numa parcela só. E a Paty assumiu uma dívida de 96 meses de R$3.500. Então, só essa dívida dava R$280 mil projetado, a uma taxa de juros de 2% ao mês. Eu estou falando quase de um financiamento de um apartamento. É o valor de uma casa. E a Adriana, que eu entrevistei esses dias, é a mesma situação da tua, só que o dela é empréstimo pessoal a 5%. Ela pegou 40 mil para pagar 280. É surreal, não dava nem para acreditar. E aí, ela tinha isso, mais um crédito pessoal, que ela pegou 8 para pagar praticamente 30, 40. Tinha outro, que esse é o pior, né, Paty? Pegou 25 mil para pagar praticamente 100. Esse foi o pior, tá? Taxa de juros de 7% que a Paty pegou provavelmente pelo internet banking, pegou pelo celular, que nem falou com o gerente, porque os de 4% tem gerente no meio, 7% é igual eu fiz na internet ali. E mais um empréstimo de 15 mil reais que ela ia pagar praticamente 35. Então, quando a gente fala de 420 mil, era por quê? As parcelas juntas, como ela falou, davam quase 13 mil reais, e se ela continuasse pagando na toada que estava, e se ela não fosse negociar, no final das contas, ela pagaria 420 mil reais por... Não dá para dizer que é aproximadamente 190 mil de dívida real que ela pegou ali, que foi realmente dinheiro que ela utilizou. Então, é surreal, é muito dinheiro e ela viu isso na semana. Vocês vão ter a oportunidade de fazer esse exercício na quarta. E o que é muito louco, Paty, que eu falei para você que eu ia puxar, começando pelo Santander? Porque tem muita gente que fala por aí que é deixar de pagar. Não, vou deixar de pagar, tarará, você protegeu o salário, não mexeram nem 30%, deixa, Santander eu negocio depois. E eu queria que você contasse, né, a jornada que você teve, que você começou a negociar desde o zero, porque quando eu falei assim, você começou por qual? Foi porque não tem essa. Você está devendo para 5, você vai ter que negociar com 5, né? E eu falo isso na aula 3 lá. Conta aí, vou deixar você contar a história do Santander aqui para a turma. Então, eu comecei com a 5, mas, né, com a preocupação, né, maior nessa, até porque eu sabia que era o maior valor e a chance de dar, né, não que as outras não deem, mas a chance de dar um problema maior, acho que estava muito mais nessa, né, mas embora eu acho que não tenha essa questão de valor, né, atraso é atraso, né, dívida é dívida e credor é credor, eles vão querer receber, não pagou, eles estão lá, né, eu bem sei, estão agindo dentro do direito dele, né, eu vejo isso todo dia, então não tem nem o que questionar. E aí eu comecei a fazer os ciclos, né, o passo a passo, comunicação oficial, né, bonitinho, informa endereço, faz isso, né, cancela, pede cancelamento de limites, tal, tudo bonitinho, e comecei a mandar ciclos, né, ciclos. Na verdade, a primeira resposta me veio da gerente, brava comigo, nervosa, porque eu tinha aberto um Bacen, e porque eu não tinha procurado ela, eu falei, eu procurei, eu procurei, né, mas assim, infelizmente não deu, assim, eu sei que não foi possível para você, né, porque você é só gerente, você, né, não tem essa possibilidade de dar muito, né, além daquilo, então assim, eu tô agora buscando aqui, né, levantando os valores e vendo as possibilidades, e aí eu já tinha feito, né, o valor-alvo e falei, olha, dentro do valor-alvo, né, de tudo, eu acho que eu devo X e eu posso pagar em tantas vezes, né. Eu acho que eu dava, na época eu dava até uma parcela maior, acho que eu falava que eu podia pagar R$2.000, que para mim já seria lindo, né, porque quem pagava 13, reduzir para 12, né, já estava no lucro, e fui fazendo, e Santander super, né, vai para assessoria, ligações, e vai para vai para outro, aí eu comecei a receber algumas possibilidades com taxa de 0,49, mas ainda assim o valor era muito alto, né, 260 mil, 270 mil, aí começaram, isso fazendo ciclo atrás de ciclo, né, saque, Bacen, consumidor.gov, e as respostas sempre as mais padrões possíveis, né, o banco não sei o quê, você assinou, em outras palavras, né, o banco está agindo dentro da lei, você assinou um contrato, você sabia que você sabe que pode ser executada, penhorada e tudo mais, e aí? E eu seguindo firme, né, continuando assistindo, né, os plantões para ver se outras pessoas estavam passando por aquilo e ver se vinha alguma outra situação semelhante à minha, e fazendo, até que chegou acho que foi em
começo de outubro, foi para uma assessoria. Teve uma outra antes também, mas eles eram, assim, essa assessoria veio com um papo um pouco diferente. Mas você mandando proposta, né? Você mandava proposta. Não, estou continuando os ciclos mensalmente, desde junho que eu entrei, em outubro foi para uma assessoria, e a pessoa, olha, tá assim, eu falei, não, tá sim, tanto que, né, que no dia tal eu comuniquei que eu não tinha mais condições, né, de continuar, né, do jeito que estava, que eu estava buscando uma solução, que eu estou num quadro de superendividamento onde o montante das minhas dívidas é X, e que, né, eu preciso acertar todo esse montante, né, não é só com vocês, e para eu acertar isso, eu posso pagar uma parcela de X. Aí a pessoa, não dá, o que a gente pode fazer é você começar com uma parcela de 3, e daqui 2 anos essa parcela cai para 2, eu falei, olha, eu não quero uma coisa assim, definida, né, eu quero uma coisa que fique certa, né, eu não posso ficar trabalhando com, né, não, mas daqui tantos anos você revê, a gente pode reduzir o valor. Eu falei, não, eu quero fechar tal. E aí me ligavam diariamente, eu não posso, não, eu já tentei, eu estou aguardando até a posição do saque, eu estou aguardando a posição do Bacen e tal. E aí isso foi em outubro. Aí acho que na metade de outubro me contataram novamente e falaram, o que você pode, então? Aí eu dei a minha oferta, né? Eu falei, olha, eu posso pagar X por mês, né? Acho que foi 1.900 que eu falei até na época. 1.900 por mês, é o que eu posso. Aí ela falou, então tá. Então eu vou mandar essa proposta para o banco. Isso era uma sexta-feira. Eu vou mandar essa proposta para o banco e vamos ver. Eles podem recusar, mas eu vou mandar. Aí eu falei, tá bom, né? Aí deu quarta-feira da semana seguinte, que era acho que 20 e poucos de outubro, eu liguei de novo, né, para a pessoa e falei, olha, você já teve alguma resposta, né? Eu tô preocupada, né? Porque eu tô reservando dinheiro aqui para pagar. Não, a gente ainda não teve nenhuma resposta. E como eu trabalho no judiciário, eu, né, diariamente, né, eu pesquisava meu nome. E aí, o que eu descubro, né, nessa quarta-feira, final do dia, que ajuizaram, que executaram um dos contratos desse unificado, que era o maior, eles tinham executado. E aí né, meu mundo caiu, né, porque eu falei, nossa, agora vão cobrar 3 vezes mais honorários, mais, né, enfim. Mas aí eu peguei e liguei lá e falei assim, olha, eu acho um absurdo, como que vocês entram, né, com uma ação, sendo que a minha proposta ainda está sendo analisada, vocês têm uma resposta disso? Mas enquanto não tem acordo, não tem nada certo. Mais uma vez, preparo, né, Paty? Porque você deixar a dívida atrasar, corre o risco de executar, e se executa e você não tem prova a seu favor, ferrou. E aí eu quero que você conte, eu fiz essa interrupção só para fins didáticos, para a galera entender que a Paty, ela estava negociando e eles não cediam, com base na tese ali dela, bonitinho, e o escritório vai para cima mesmo. Eu não vou, peraí, mas com base no que vocês estão fazendo isso aqui? Aí, imagina se você recebe isso de mãos vazias, né, Paty? E aí, terminar de contar que eu te interrompi. Não, imagina, aí eu falei, olha, eu tô aqui, eu tenho todo documentado, se você quiser encaminhar, eu tenho documentado que desde junho, né, eu comuniquei, tenho mensalmente mandado propostas, tenho as respostas de vocês, muitas vezes ignorando as minhas propostas, né, outras vezes me dando outras propostas que eu, né, digo que infelizmente, né, a gente tem o textinho lá, né, agradeço, mas infelizmente não tá dentro do meu orçamento, e como, né, que vocês entram com a ação? Daí a moça mesmo do escritório, né, não, mas como tá? Eu falei, não, mas tá aqui. Aí eu acho que eles mesmos ficaram meio, né, perdidos ali com a situação, eu falei, olha, calma, vamos esperar a resposta, né, e isso eu ligando no Santander, né, abrindo o saco, ela falando, olha, vocês mandaram para uma assessoria que tem uma proposta minha, e de fato tem uma proposta sua aqui, e eles ajuizaram lá, e aí liguei lá, abri um saque lá, e aí eles ficaram, acho que meio assustados assim, eu só sei que daí eles me ligaram, e isso foi na quinta, né, porque eu descobri sexta no final do dia, eu liguei na quinta, na sexta-feira já me ligaram e falaram, olha, aprovaram sua proposta. E o meu valor alvo, que era 190 e poucos mil, eles reduziram para 145, só que aí eles colocaram, acho que a taxinha para deixar, né, perto do valor. Mas daí eles mesmos entraram lá, eu assinei, né, entrou com uma petição informando que tinha acordo, que estava tudo bonitinho, regular, né, tudo regular, e aí eles mesmos pediram a extinção do processo. Então, graças a Deus, né, porque eu estava observando o método, porque eu estava com tudo documentado, porque eu estava orientada, né, foi muito simples de resolver, não precisou de advogado, não precisou de nada, eles mesmos peticionaram, eu assinei a petição junta mesmo, sem advogado, e o processo nem aparece mais no site do tribunal. Não ficou nenhum histórico, nem nada. Então,
Conta para a turma, uma dívida de tanto ficou por quanto? Então, na conta deles, 145 mil. Se eu tiver dinheiro, por exemplo, para quitar, eu quito por 145 mil. Uma dívida que era 421 mil, né? Ficou em 145, e se eu pagar do jeito que, né, que foi proposto, acordado até o final, vai para 190 e alguma coisa. Então, que é o valor justo, né, Paty? De fato, é o que você pegou emprestado, ou de fato, sem dar calote para o banco, sem esqueminha, sem ficar com restrição, nada disso, preto no branco, né? Tudo bonitinho, com SCR lá bonitinho, sem prejuízo, sem nada, tudo. Tanto que, assim, era o valor justo que eles mesmos, né, fizeram um macete lá para chegar naquele valor, né? Porque eu até ofereci uma parcela maior e eles mesmos acabaram. Eu tinha falado que eu aceitava pagar uma parcela de 1.900 e eu pago parcela de 1.600. Então, assim, possível, né? Inacreditável, mas, assim, possível desde que, né, um preparo, né, com lucidez, orientação, e isso a Haddad dá pra gente. Então, não percam. E o que você, assim, cara, Paty, é porque assim, eu não, sério mesmo, eu não sei se a galera que tá assistindo a gente, que tem dívida grande, ou até mesmo talvez não tenha uma dívida tão grande, consegue quantificar. Então, eu quero perguntar para você, e eu me emocionei muito quando eu recebi sua mensagem, assim, com os cálculos, né? Cara, Paty, como é que você sentiu tirando, cara, 200 e lá vai cacetada, 1.000 de juros das costas? Nossa, é indescritível. Acho que eu poderia ficar a noite inteira aqui tentando te dizer e eu não ia conseguir reproduzir nem explicar, né, qual que é a sensação, porque é uma sensação primeiro de liberdade, né, que é como eu falei, eu consigo hoje vislumbrar, né, projetar um futuro, né, saber que tem uma coisa ali que tem dia, né, e final, né, começo e fim para acabar, e que eu vou organizar, e que eu posso até antecipar isso, né, que eu posso trabalhar ali para tentar resolver aquilo antes, porque eles mesmos dizem que é possível, né, você mais para frente tentar rever o valor, mas assim, eu fico, assim, é uma sensação de paz, de alívio, de felicidade, de, assim, eu juro que no começo eu não acreditava, assim, me veio o baque do processo e eu fiquei, assim, assustada, mas, assim, foi bom até porque eu acho que serve de lição, né, para daqui para frente aprender e continuar com o aprendizado, né, nunca, não pensar, como você mesmo disse, que é simplesmente vou deixar de pagar, vou esperar 5 anos e vai estar tudo resolvido, que não é assim, não, que tem que ter atenção, que tem que ter cuidado, que tem que fazer a coisa certa, porque tá aí, e eu poderia estar muito prejudicada, né, perder ainda as poucas coisas, né, que eu tenho, e eles estavam com a razão, né, e aí eu ia ter que aguentar, mas assim, é uma sensação que, assim, é o que eu falei, eu posso passar a noite inteira aqui contando, eu acho que eu não vou conseguir descrever, é uma paz, acho que a palavra principal é paz. E o que é doido, né? Obrigada por compartilhar, é que eu peguei a dívida, assim, maior para contar para vocês, mas não foi assim que a Paty começou, né? A Paty começou a negociar, como ela contou tudo de uma vez, agora eu vou passando pelos resultados dela que ela teve de forma resumida para vocês entenderem como é que chegou esses 312 mil. Então, vamos começar lá pela Focus Financeira, que eu amei essa história também. Conta pra gente, assim, quanto que você pegou emprestado, quanto que eles estavam cobrando, por quanto que você conseguiu fechar essa negociação com essa empresa? Então, a Focus, eu vou até pegar minha cola aqui. Deixa eu ver. A Focus eu tinha pego 10 mil e eles, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Então, a Focus era 10 mil e eu acho que eram 24 parcelas de 800 e pouco. E a Focus eu já peguei no momento que eu já estava ali, né? Já tinha passado ali. E aí, desse, eu havia conseguido pagar isso um pouquinho antes de começar, de cair no método e começar a aplicar as técnicas do método. E aí, eu fui, né, com eles também, bem, né, mesma coisa, saque, Bacen, Procon, ligações diárias, não posso, não dá, porque, assim, sempre as primeiras propostas são aquelas de que, né, a dívida que era, né, pegar 10, você paga 19, eu vi que, na verdade, eles estavam te cobrando 20, né? Você ia pegar 20. 10 para pagar 20, aí, de repente, chegou uma parcela para você pagar 36 de 300, foi isso? Foi. Aí, depois de muitos ciclos, na verdade, acho que foi no terceiro ciclo, foi em outubro também. Em outubro aconteceu muita coisa. E eles pegaram e falaram, tá, eu mandava sempre, eles mandavam uma e eu mandava uma contraproposta e eles falavam, não dá. Só que eu percebi que cada contraproposta deles, eles estavam reduzindo, né? Aí eles mandaram uma que eu acho que era
36 de 320 ou de 340. Eu falei, olha, eu não posso, eu posso 36 de 310. E aí foi nisso que aconteceu. Então, a dívida que era 20 foi parar em 11, considerando que eu paguei, foi para 11. Ou seja, já tinha reduzido absurdamente. Só que acho que por um despreparo deles, eles continuaram me ligando. E no começo de novembro, eles me ligaram, olha, a senhora está com um atraso aqui, e assim, eu muito educadamente, né, como você nos ensina, muito calmamente. Falei, não, eu já fiz um acordo com vocês, inclusive eu paguei já, né, a entrada, acho que vou pagar a segunda parcela. Não, mas eu falei, mas né, qual que é? Não, mas não, e a gente está com uma proposta aqui para a senhora para liquidar por 3 mil e pouco. Eu falei, opa, né, porque nisso eu já tinha feito o reset e eu já estava guardando dinheiro justamente para quando surgissem essas oportunidades de pagamento à vista. Aí eu falei, como assim? Eu falei, vocês fizeram um acordo comigo no mês passado pagando tanto e agora vocês me dão a possibilidade? Não, eu quero essa possibilidade. Aí a atendente falou assim, só um minutinho que eu vou verificar. Aí ela voltou, não senhora, não é possível, né, a senhora já fez um acordo, infelizmente a senhora não vai poder se beneficiar dessa campanha. Eu falei, olha, isso é injusto, se existe uma campanha, né, se vocês estão dando essa possibilidade de redução, né, por que agora eu não posso? Se vocês me ligaram de novo, eu nem saberia, né, se vocês não tivessem me ligado, eu nem saberia. Eu vou ter que, né, procurar as hierarquias aqui, porque eu acho que isso está errado. Aí ela, não, só mais um segundinho, senhora. Olha, daí demorou uns 5 minutinhos. Não, olha, assim, a gente viu aqui com a supervisão de fato, mas é para pagamento à vista. Eu falei, não, é para pagamento à vista. Aí, então, esses que eram 11 mil e pouco, acabaram em 3 mil e pouco, e aí eu quitei uma coisa que eu ia pagar 3 anos, né? 36 de 310, eu já não devo mais, eu liquidei por 3 mil e pouco. Então, foi a renegociação da negociação. E uma coisa que é legal também falar disso, Paty, que sempre me perguntam assim, meu Deus, se eu fizer isso, eu vou ficar restrito? Algo que eu sempre explico se o banco está oferecendo, ele está oferecendo. É como eu falar assim, agora mesmo, eu estava com uma amiga minha, eu falei assim, amiga, eu tô te dando, pega aí. Eu tava mandando um negócio para ela que ela tá precisando, eu falei, cara, você é minha amiga, pega, não precisa olhar na internet, pega aqui, eu tô te dando. Aí ela, né, eu tô te dando, ela não tá roubando. Então, eles deram essa oferta e aí não deixa nenhuma restrição e tal. Então, só nessa brincadeira aí, 15 mil reais economizados de juros. Ela ia pagar 20 e aí fechou por 3 e pouquinho, já tinha pago um valor antes, né, de parcela, fechou por 15. Isso era uma dívida relativamente pequena, né, mas como o Paty ainda tinha muitas bagunças, seguimos... O Paty era irresponsável. E assim, eu vou até ser mais direitinha, Paty, para conseguir explicar para a galera que assim, as técnicas que a Paty usou são as que vocês vão aprender ao longo da semana, que eu vou mostrar o caminho, porque ela passou por clareza, preparação e entrou de fato na negociação. Aí, clareza e preparação já pulou, ela não precisa voltar lá, né? Aí ela fica só nessa parte de negociação. E quando ela falou que pagou à vista, eu imagino que a galera puxa assim, eu não tenho como pagar à vista. E presta atenção no que a Paty falou. Ela entrou no método em junho, e desde junho ela está negociando com todos e ela mantendo o que a gente chama de reset financeiro muito bem estruturado, que é a chave ali do preparo. Se você começa a receber o teu salário e faz a tua vida uma zona, o que você está dizendo para o banco é uma mentira. Então, é uma coisa que eu bato muito lá no método, né? O seu reset, que é a tua vida financeira, o teu extrato, tem que ser conivente com o que você está dizendo. Se você está dizendo que você está endividado, não dá para você pegar 6 mil, 10 mil na conta e ir para o resort. Não, agora tá sobrando. Não, tá sobrando porque tá negociando e tá negociando com todos. O consignado continuou sendo pago, ela tinha várias contas que continuaram sendo pagas, mas ela se preparou para essa negociação à vista, né, Paty? Acho que isso é importante, porque senão fica aquela coisa assim, a Paty ganha bem, para ela é fácil. Cara, foi um caminho, porque ela conseguiu ali várias negociações que foi culminando para que ela conseguisse fazer isso. Banco do Brasil, Paty, você também tinha lá uma operação nada muito legal, né? Uma parada que você pegou 42 mil para pagar 48 vezes de 2 mil e pouco, a Paty adorava a parcela de 2 mil, ou seja, você pegou 40 para pagar 100, já tinha pago 29, mas você ainda estava devendo 79, era isso, né? Nas contas dele, sim, nas contas do banco 79, E ele sempre também com aquela, né, metodologia de que não, é isso, né, se for parcelar só em tantas vezes. Teve um ciclo anterior que chegou no consumidor.gov, que até me conversaram muito comigo, você não consegue chegar numa parcela de não sei quanto, não dá. E sua taxa era quanto? Era 3 e? Banco do Brasil era 3,93. Era 42.
48 de 2.258 e o total dava 108.424. Caraca. E aí, como que fechou essa negociação com eles, final, assim? Se deixasse do jeito que estava, ia pagar 79. Como é que ficou? 79. Aí, né, aquela coisa, ciclo, mês a mês, mandando lá todas as propostas. No anterior, eu tinha na fase do consumidor.gov, eles tinham até me contataram várias vezes, a gente fica trocando, né, mensagens lá pelo site, e eles por várias vezes tentando outras propostas, mas assim, eu fui muito firme no sentido de que eu não ia aceitar nada que fugisse muito do valor que eu considerava justo. É aquilo que você sempre fala, né? Eu não queria, eu até muitas vezes falava para esse menino, eu falei, eu não quero pagar menos, eu não estou pedindo para vocês, né, me falarem, não, Patrícia, você não deve mais nada, né? Eu quero simplesmente pagar o justo, né, com uma taxa que, se houver juros, que seja uma taxa de juros justa. E aí, depois de muita conversa também, aí eu abri um outro Bacen, aí, né, no outro ciclo, aí veio a agência mesmo, né, que também já tinha me procurado outras vezes, e aí falaram lá que tinham subido todas as instâncias e que aquela era a proposta que dava para mim. E aí, analisando, né, porque o meu valor-alvo nesse caso era 12.719, e pelo valor apresentado ficava em 14. Aí eu pensei, né, ok, porque tem uns jurinhos, mas que juros que é esse, né, de 12.719 para 14, não é nada, e aí eu também fechei, né, essa dívida que era para 68 mil, e se eu, né, pagasse lá do jeito que estava, ia dar uns 70, né, que eles estavam cobrando 70 e pouco, ficou por 14 mil, na verdade, parcelado em 36 vezes. Com uma taxa de juro? Peraí, essa aqui, deixa eu lembrar que essa aqui eu não colei aqui. Foi 1,5. 1,5, isso, 1,5, 63,23, achei. Eu tenho todas as informações, mas eu gosto de deixar eles falarem, entendeu? Mas por que eu tô falando da taxa? Eu precisava falar da taxa? Não precisava, mas eu acho importante porque na próxima aula da semana, da quarta-feira, a gente vai começar a trazer a parada de contrato. E a Paty, como ela falou, assim, a Paty é um ET, né? Porque todo mundo assina o contrato, lê o contrato, né, Paty? Você sabe que todo mundo lê, né, Paty? Todo mundo lê. Ninguém aperta aquele botão li, aceito e concordo. Todo mundo lê, faz conta de que pegou 45, só você que faz errado, viu, Paty? O pessoal aqui que assiste sempre lê, brincadeira. E aí, olhar a taxa de juros e fazer a continha do valor justo é meio chatinho, tem que fazer ali. Peraí, eu peguei 48 de tanto. Primeiro, você quase infarta quando você vê, meu Deus, eu paguei 45 para pagar 108. Caraca, mas quando você faz a conta, se eu deixar essa parada do jeito que tá, vou pagar 79. Eu preciso fazer alguma coisa. É a parada do meu medo de deixar como tá, tem que ser maior que o medo de fazer alguma coisa. E isso foram aí, uma dívida grande. Dessa parada aí foi uma redução de 57 mil reais de juro. Paty, e essa foi uma das que você negociou ali por outubro. Como é que foi? Quando caiu essa ficha? Porque essa foi antes do Santander. Aí você já estava acreditando mais? Como é que foi essa do Banco do Brasil? Não, você super comemorou. Quando veio, acho que primeiro foi a da Focus e essa, né? E aí eu já estava enlouquecida, né? Já estava enlouquecida, que isso foi comecinho do mês, e aí no meio do mês, mais no final do mês que eu consegui de Santander, eu falei, gente, eu não, assim, eu olhava e eu não acreditava, porque os mesmos gerentes que me diziam, não é possível, só é possível X vezes de tantos, né? E tem, óbvio, aquela questão de, você não vai ter mais, né, relação com o banco. Eu falei, ok, eu não quero mesmo, né? Eu não quero limite mais, eu não quero mais relação com esse tipo de relação, eu não quero mesmo. Então, assim, nossa, eu ficava incrédula, porque a mesma gerente que falava para mim que não dava, que só dava de um modo e aquele jeito era impossível, não, porque não dava, o banco tem limites negociais e esse estava totalmente fora. Eu falei, como que agora deu, né? Então... e eu vou te fazer uma pergunta, inclusive, né? Como você fala dessa ameaça de, você vai ficar restrita no banco. Paty, eu ainda vou chegar que a Paty já tá com o nome limpo, porque quando ela entrou no método, ela já tava com uma restriçãozinha no nome, mas eu quero que você fale o seguinte, Paty, você sabe olhar o registrato, a galera aprendeu, e você já tá com o nome limpo. Já te ofereceram crédito? Engraçado que eu fico recebendo e-mails das mesmas empresas que eu tava com Mas você não ia ficar bloqueada? Eu recebo quase que diariamente, né, que a gente tem um aí da Sim também, né, da Imorec, já recebi outras ofertas do próprio banco para qual eu migrei, eu já recebi oferta de cheque especial que eu não quis, já recebi, sabe, oferta de cartão de crédito, assim, a vida continua exatamente a mesma. É ameaça, né? Melhor a mesma não, tá bem melhor, mas com ofertas de crédito ainda. E agora você não tá pegando mais, né?
Agora eu falo, não, obrigada. Só que, Paty, antes de falar da Sim, eu decidi compromisso com a verdade, né? Nem tudo são flores, né, Paty? Nem tudo são flores, né? E é engraçado, Paty, que eu tenho uma entrevista da Glória falando dessa instituição que a gente vai falar, e com ela foi diferente. Só que o que aconteceu com a Paty? A Paty sempre teve pressa de resolver. A Paty não queria ficar... A Paty, esse negócio de ficar com o nome sujo é uma loucura. E eu pego muito no pé dos meus alunos e eu falo, cara, se você está em negociação, pode ser que naquele 1 mês, 2 meses que você está ali, vão te incomodar. Só que tem que resolver o mais rápido possível. Por isso que tem os ciclos que eu vou falar, inclusive, na aula 3 lá, mais dos ciclos. Só que aí a Paty já estava meio que, tipo, de saco cheio, estava negociando ali, e aí chegou na tal da Zema, que é um negócio que eu nem sei de que cidade que é, mas eu já ouvi, ela já tem uma negociação do método. Só que nem tudo são flores, né, Paty? E essa negociação, tanto que é por isso que eu falei 312, seria 320, mas nessa negociação você teve que engolir um sapo, né? Que foi pagar não o valor justo. Apesar de eu ter conseguido uma negociação, e eu quero dividir isso com vocês, é um compromisso com a verdade. Não dá para ganhar tudo. Nem tudo são flores. Eu queria que você contasse como é que foi essa experiência de ter pego 10 mil para pagar 18 e no final das contas pagou 18. Teve que pagar 18. Como é que foi isso para você? Eu queria que você contasse um pouquinho. Quando eu comecei a aplicar as técnicas, justamente, né, na 5, que eu apliquei tudo de vez, aqui na minha cabeça eu iria ter o resultado mais rápido, era essa, porque justamente nessa eu tinha pego 10, já tinha, que era para pagar, né, 18, 19 no final, eu já tinha pago 13, então é aquilo que, né, no curso depois as pessoas vão aprender que a gente chama de bruto negativo. Então, assim, eu já tinha, o valor justo já estava mais do que pago, então eu estava oferecendo propostas, assim, dentro de um valor que ficasse, né, para resolver a situação, mas que não tinha mais, na verdade, o que pagar ali pela lógica, né? Então, eu fazia, as minhas primeiras propostas era R$1.000, né, eu fiz propostas para pagar R$1.000 à vista, mas essa Zema, eu não sei se alguém tem alguma coisa com ela, se tiver, ou se tem uma experiência diferente, até eu vi na comunidade. A Glória teve, conseguiu. Que conseguiu, e eu falei, tranquilo, eu até acho que antes de tentar com eles, eu vi a da Glória e falei, vai ser tranquilo, mas olha, não sei, comigo não fluía. Eu fiz e eles no primeiro, assim, era tipo, o primeiro desconto que me ofereceram era tipo, não dá, ou é à vista, sei lá, eu devia 4.500, 4.200 à vista, ou parcelado, e esses 4 viravam 10 de novo, né? Aí não dá, e eu ali, batendo nos ciclos. Só que eles são, assim, eles conseguiram, dentro dos ciclos, eles conseguiram cancelar um consumidor.gov meu, né, e assim, com eles tem que tomar muito cuidado, porque tem que mostrar lá mesmo que você não está pedindo um valor menor, e assim, eles pegavam qualquer brecha para dizer que eu já tinha pedido, ou que eu estava reproduzindo, e que também depois as pessoas vão ver, né, que tem que tomar certos cuidados, mas que faz parte do processo, não é nada demais. Exatamente, e aí eu tomava lá, me cercava de todos os cuidados, mas eles iam lá, tinham conseguido, e aí eles conseguiram um Bacen cancelar, o Bacen. Eu falei, nossa, agora, né, aí eu estava disposta mesmo a ir para um Procon presencial, né, que você sempre fala, né, se não chegar, né, tenta, vai no Procon tal. Mas aí como me surgiu essa questão emergencial, que era a única que eu ainda não tinha resolvido, e que era a única que estava me negativando. E eu precisava, num curto prazo, ter um nome, né, sem restrição. E aí eu fui, né, procurei lá, estava numa assessoria também, e aí eles queriam cobrar 7, 8 mil, e aí depois de muita insistência, luta ali, preparo, eu consegui pelo menos deixar pelo valor que eu, né, devia, né, um pouquinho mais, acho que coisa de 100, 200 reais a mais, e eu fiz em 3 parcelas. E aí, são parcelas até altas, mas como eu falei, que só me permitem pagar porque eu estou fazendo reset bonitinho, com tudo, né, hoje, antigamente eu não tinha, né, hoje em dia, tudo que eu pago tá lá numa planilhinha, eu vou lá pagando, vou dando baixo, o que eu gasto eu coloco. Isso porque você gosta de planilha, né, porque eu nem gosto de planilha, por mim pode fazer no papel. Então, é só porque eu acho mais fácil mesmo. Tô brincando com você. Eu sou mix, na verdade, eu tenho papelzinho aqui, mas eu tenho uma planilhinha também, eu vou pros dois mundos. E eu esqueci. Desculpa, pode falar. Não, imagina, e é só para concluir mesmo, nesse sentido. Então, eu estou pagando, eu já vou pagar a última agora e também vai ser menos uma pedra aí no sapato.
E eu achei legal, porque quando você falou, Dade, mas a Zema, eu falei, uai, compromisso com a verdade, é a verdade, essa dívida, você teve que engolir um sapo, por quê? Pô, já tava 5 meses negociando, não queria ficar com esse negócio de, tá enroscado, e o que a Paty falou é que ela escolheu, né, a Glória foi até o fim, a Glória insistiu, a Glória é de uma turma antes que a sua, pra você ter uma ideia, ela é da 17, e eu já entrevistei ela, e ela falou, tipo assim, cara, eu vou até o fim, porque ela tava puta com eles, ela conseguiu fechar certinho, mas foi certinho no valor justo, tá? No alvo certinho, e a Paty aceitou, né? Porque para quem também economizou, já tinha economizado uns 300 mil, né? Acho que dava para perder esses 8, né? Porque realmente foi uma que ela perdeu. E por fim, teve a famigerada, sim, que eu acho que é a antiga Aimoré, que é o terror da vida da galera. Cara, você pegou 25 mil para pagar 43 a 4,80. Conta pra gente, se você deixasse do jeito que tava quanto, e você conseguiu negociar por quanto, e a dívida ficou por quanto? Assim, realmente, como você falou, famigerada. Essa eu não gosto nem de lembrar, porque essa foi cruel, essa foi doer. Então, eu peguei 25 para pagar 24 de 1.829, com taxa de 4,80. Eu até antes de começar a pagar o método, eu tinha pago 4 parcelas, que era 7 mil, então eu tinha feito aqui um valor-alvo de... Cadê meu valor-alvo? Era 17 e pouco, meu valor-alvo. 17,682. Esse era o meu valor-alvo. Só que eles... Nossa, é assim, é ligação diária, ligação agressiva, são atendentes grosseiros, assim... No final, eu já estava tão conhecida, eu acho que tinha um outro que me ligava, que eles eram até mais simpáticos comigo, mas no final, um pouco antes de eu fechar, teve uma moça que eu tive que, né, lembrar de tudo aquilo que você falava, de falar justamente uma frase que você nos ensinou. Eu falei, olha, acho que é melhor a gente parar a coisa por aqui, porque do jeito que está indo não vai acabar bom para você e não vai acabar bom para mim. Porque a pessoa, assim, tinha, né, porque eu estava já realmente num trabalho de tentar, desde que eu fiz o reset, de guardar tudo que sobrava, e eu tinha perspectiva de receber meu 13º, né, e eu já estava justamente querendo pagar algumas coisas à vista também para diminuir o número de parcelas a longo prazo. E a moça teve a pachorra de, no meio da ligação, falar para mim, não, mas se você não tem dinheiro para pagar isso agora, como que você quer pagar à vista? Cobrança vexatória é o nome disso, né? Aí foi justamente o que eu dei para ela. Eu falei, olha, acho que você já está indo para um caminho que isso já, né, é uma cobrança que não é uma cobrança normal, já é uma cobrança vexatória, então acho melhor a gente parar por aqui, porque não vai ficar legal. Eu não estou me sentindo mais confortável para conversar com você, e se eu tiver que continuar, eu vou levar isso para a polícia, eu vou levar isso para onde for necessário, porque é coisa que realmente já não está legal. Mas foi nesse nível, assim, de tenso. Pergunta, só que aí... Deixa eu te perguntar. Ter preparo diante das ameaças da SIM, que são muito fortes, cara, fez diferença para você? Total, Dade. Se eu não tivesse assistido, né, se eu não tivesse no curso, se eu não tivesse assistido suas aulas, se eu não assistisse os plantões, se eu não assistisse toda a orientação que você dá, certamente eu teria surtado, eu teria, sabe, tinha dado ruim. Porque, assim, porque assim, como você ensina, né, tipo, até aquela postura de sentar no gerente do banco, a postura, né, a questão de responder, cada passo eu sempre lembrava muito disso. Então, nesse dia mesmo, quando eu vi que ela começou com esse tipo de pergunta, eu na hora veio você na cabeça falando, a elegante, você não vai gritar, você não vai surtar, você simplesmente vai dizer, olha, isso já está se transformando numa cobrança vexatória, não dá para continuar, né? Se a gente continuar aqui, é uma coisa que não vai ficar legal, né? Nem para mim, nem para você. Então, né? Vamos parar por aqui? Eu acho que a gente não tem mais nada para conversar aqui nessa ligação hoje. E pronto. E né? Não foi com essa mal educada que você fechou a negociação? Com quem que foi depois? Não, foi depois. Aí, dias depois, eu já estava até querendo que ela me ligasse de novo, né? Porque são sempre os mesmos, e eu anotava. Todo dia que me ligava, eu anotava o horário, quem me ligou, o que me ofereceu, a contraproposta que eu tinha feito e o que tinha dado. Eu tenho tudo anotadinho no meu caderno. Me ligou dia tal, tantas horas, fulano e tal. E eu já estava louca porque ela me ligasse de novo, porque eu ia falar, com você eu não falo. Né? Você passa e chama a sua supervisão, que com você eu não falo. Você pode qualquer outro conversar comigo, você eu não falo. Mas acho que deu uma semana depois, eles me ligaram e falando, olha, tem uma proposta para quitação e, né, à vista no valor de 14, né, 14 mil e pouco. Aí eu falei, gente, eu falei, olha, mas 14, porque, né,
é 17, né? O valor está um pouco menor. Não, tá tendo essa campanha, o banco fez essa campanha, né? Eles falam que é o escritório de cobrança, na verdade, o banco fez essa campanha e é o valor que está oferecendo mesmo, é só que tem que ser pagamento à vista. Você pode? Eu falei agora, que esse realmente foi o dia que eu paguei aquele boleto, esse dia eu juro para você, de vontade de chorar, porque a pressão que eles fazem, essa foi pesada. Esse, assim, foi assim, sabe? E o medo, digo medo, porque eu trabalhando no CJ, pesquisando, eu vi que eles também executam, eles entram com monitória, e assim, eu tava contando os dias, sabe? Tava contando tanto que eu estava fazendo esse reset, tava me esforçando muito para guardar dinheiro, mas pensando neles, porque esses eu também sei que eles executam, que eles vão atrás e não tem dó nem piedade não, então não é só deixar de pagar, não é só esperar passar, que com eles não tem essa conversinha não, aliás com ninguém, né? Eu fiz questão de pegar, Paty, assim, tudo para pegar, por isso que eu falei, Paty, sua entrevista é muito importante, fiz questão de vir para o YouTube, porque eu acho que seu caso, assim, tem todos os elementos de tudo que eu falo, cara, endividamento muito alto, ganhando bem e com muita dívida, consignado com taxa baixa, você percebe que até agora a Paty não falou do consignado, porque de fato, eu vou falar, o consignado dela não tem que mexer, o juro dela é surreal, é juro da época da pandemia, não tem o que fazer no consignado, só que de todas as dívidas que ela tem, de fato, é a menor dívida, e não é que não tem o que fazer sim, nos próximos meses ela vai dar foco nisso, para ver se dá para, pelo menos, aliviar um pouco, de repente pagar mais rápido, já que ela liberou a renda dela, mas eu acho importante dizer, outro elemento que é muito importante do teu caso, algumas dívidas foram parceladas, como o Banco do Brasil e Santander, outras foram à vista, dado o seu esforço de fazer isso em 6 meses, então assim, como eu falei, quem perdeu um pedacinho dessa entrevista perdeu muito, porque a gente trouxe aqui, literalmente passou por todas as fases do caminho, sabe? Só que a gente não passou por uma fase ainda. Sabe qual foi? É que assim, Paty, eu tenho o hábito no hábito não, do nada um dia eu estava dando uma aula e eu falei para as pessoas bem assim, além do horizonte existe um lugar onde é possível negociar a dívida, ter o nome limpo, e eu estava estressada, né, porque eu sou estressada dando aula, parece que eu quero enfiar as coisas na cabeça das pessoas, né, e Paty, quando eu escuto a tua história, que eu entrei aqui, que eu estava emocionada, cara, parece loucura. Parece loucura. Quando eu mandei pro meu time fazer a capa da tua aula, eu falei assim, quando eu acho que a gente bateu o nosso recorde de economia de juro, me vem a Paty. Porque você não tinha postado a negociação do Santander na comunidade. Eu não sabia, gente. Eu fiquei sabendo hoje. Ela esqueceu de me contar. É assim, sabe? Ingratidão, brincadeira. Brincadeira. Ela esqueceu de falar. Ela falou, depois eu vou postar do Santander e não postou. E aí, Paty, cara, é uma mudança muito grande. E quando a gente sai, né? E eu só tenho que te agradecer por compartilhar aqui, mas eu quero que você fale um pouco para a galera, do coração mesmo, sabe? Eu falo que vocês moram nesse lugar, onde é possível tirar esse peso das costas, e eu queria te perguntar, como é que tá a vida no outro lugar, além do horizonte, com o nome limpo? Como é que tá a vida aí? É outra vida, né? Na verdade, acho que é a verdadeira vida, né? A gente, quando tá naquela situação, você não vive, né? A bem da verdade, você sobrevive dia a dia, né? É uma luta diária ali que você vai passando um dia, vai passando o outro, mas eu classifico que aquilo nem possa ser chamado de vida, né? Porque você tá ali só passando, né? Anoitece, amanhece, o problema tá ali, suas preocupações estão ali, você não consegue ver uma luz, né? Não consegue ver uma luz no fim do túnel e você vai só ali amargando, né? Cada dia e tentando superar e achando que aquilo é normal e muitas vezes, assim, é como eu falei, eu sou uma pessoa de muita fé, muito otimista, mas, assim, eu sei que às vezes a pessoa não consegue ser assim e começa, né, ter pensamentos ruins, negativos, depressão, enfim, graças a Deus eu não cheguei nesse ponto, mas eu sei que isso acontece, né, e não é culpa da pessoa, não é culpa de nada, é uma situação que é difícil, e quando você vê que, né, que você acreditar numa pessoa, né, você no caso, que essa pessoa te traz tanta lucidez, tanta clareza, tanto conhecimento, né, como eu falei, que eu me culpei muitas vezes por falar, nossa, né, você, Patrícia, formada em Direito, não li contrato, não lia, não sabia o que era uma taxa de juros decente, não sabia, não fazia continha quando pegava, não, né, então, assim, ver hoje, né, depois desses 6 meses, que dá 5 dívidas, né, de ter um que eu tinha, 3 estão quitadas, tem 2 só, né, com parcelamento, que significam R$2.000 de parcela, para quem tinha 13 mil de parcela, né, mensal. Acho que eu não preciso falar mais nada, né, acho que por si só, né,
fica bem claro, né, as possibilidades que se abrem. É óbvio, né, você tem que sempre, é o que eu falei, hoje eu não tomo mais uma atitude se eu não anotar lá, se eu não ver, para que isso não volte a acontecer. Mas como eu falei, eu acho que todo esse processo que eu vivi me ensinou muito a não querer viver isso de novo, a não querer estar lá, né, não no horizonte, né, não querer estar lá de novo observando o horizonte, porque agora eu cheguei aqui e aqui eu quero ficar e eu vou permanecer, e só tenho que agradecer também por todos os ensinamentos, né, as suas broncas, elas são muito necessárias, né, você não é brava não, eu acho que você é correta, porque eu acho que é aquilo que você fala, né, a gente não dá bronca dos filhos da gente porque a gente ama, né, você não vai lá passar a sua mão, né, falar, ai, bonitinha, não, você fez, não, né, se fez errado, se não tá ouvindo, não tá ouvindo. É para isso que vocês me pagam, não é? Então, para que eu oriente vocês. E aí tudo que é o que eu falei, assim, cada cartinha que eu escrevia, cada ligação que eu atendia, eu sempre tinha você, né? Por isso que hoje, né, quando a gente conversou, eu falei, meu Deus, minha ídola maior, assim, você na minha cabeça, as coisas que você falava, e isso é uma coisa que, assim, é o que a gente aprende e fica pra vida, né? Então, eu acho que isso, daqui pra frente, só vou caminhar pro melhor e com essa clareza e com esse conhecimento que mudou realmente minha vida. Obrigada. Cara, e imagina, eu que agradeço por você estar compartilhando, e eu até te fiz essa pergunta, mas a gente conversou sobre seus resultados e eu não lembro se você me respondeu. Por quê? Quando a gente está com dívida, normalmente a gente perde a perspectiva, você fala muito isso, né? Cara, tem alguma coisa que há 6 meses atrás você olhava e falava, isso é impossível, e que hoje você vê que é possível, que você vai conseguir, que é mais simples do que você imaginava? Essas coisas mesmo, assim, por exemplo, de trocar de carro, né, coisas que, por exemplo, eu tenho um carro, assim, não que é uma coisa, por exemplo, que eu queira fazer agora, não, até porque acho que todo esse conhecimento que eu adquiri é uma coisa que eu, sabe, não é só porque a parcelinha tá cabendo que eu vou fazer isso, não, né, mas assim, coisa de viajar, coisas que eu falava, ai, nossa, eu tenho tanta vontade de conhecer a Europa e tal, não, mas, né, isso aí, devendo praticamente o que eu ganho, é impossível, né, hoje não. Hoje eu sei que, né, se eu fizer direitinho, se eu me organizar para tentar liquidar as coisas antes, deixar, né, o mínimo possível, é uma coisa completamente, né, razoável, possível, é só uma questão de organização mesmo. Então, entre essas e outras coisas, nossa, tem tanta coisa que daria para citar, essa pergunta é tão, né, é das coisas mais bobinhas, assim, que você às vezes, né, deixa de fazer, porque você fala, não posso gastar esse dinheiro agora, porque, ó, né, vai fazer falta ali no final do mês. Exato. Coisinhas pequenas, me tomar um café no shopping no final de semana. E sabe o que é louco? Vou te fazer outra pergunta, porque a gente teve uma conversa hoje, né, sobre uma quitação de uma dívida da Paty, que ela fala assim, quito à vista, ou espero chegar ao 13º, né, porque ela tá, né, pagando algumas dívidas parceladas e tal. E aí ela falou assim, Dad, mas eu não quero pagar à vista não, porque eu tô com o dinheiro guardado, eu quero ficar com a minha reserva. Aí eu falei assim, cara, peraí, a pessoa 6 meses atrás estava no negativo. E, cara, Paty, eu não ensino. Eu não tenho praticamente não tenho aula de educação financeira no curso. Olha, você tem que pegar 60% e colocar. Eu não tenho aula disso, vou bater a real lá. Se vocês quiserem aula de divide seu dinheiro em pedacinhos, não tem. Eu basicamente falo, você organiza seu mês assim, centraliza as contas assim, analisa os gastos assim, e antes de pagar as contas, guarda dinheiro. É o que eu ensino. E não mexe com quitar dívida antes de ter uma segurança para você não entrar na dívida de novo. E, Paty, cara, o que você acha que fez em tão pouco tempo, cara? 6 meses, a devedora virar a pessoa que sabe cuidar de dinheiro? Porque isso não é mágica, cara. Esse é caminho. Você acha que foi o esforço que você fez? O que você acha que fez virar assim, mudar tão rápido? Porque não dá pra dizer que foi aula, cara. Não foi só aula, porque no curso não tem uma aula assim tão forte de mudar a sua cabeça, né? Você nem dou aula de mentalidade, eu falo, mas o que você acha que fez assim a Paty virar a cabeça ao ponto de falar assim, não, cara, meu dinheiro tá melhor comigo do que vou lá querer antecipar e ter um pouquinho de desconto, sendo que eu posso manter meu dinheiro guardado e rendendo? Sei, Dad, eu acho que assim, tem muito das coisas, eu acho que assim, nesse processo, é óbvio que não é tão aula, mas eu acho que a gente vive tanta coisa, a gente na comunidade ouve tantas histórias, nos plantões a gente ouve tantas coisas que viram uma chave dentro da gente, sabe? Você vê ali, eu sei que o meu problema era muito grande, mas eu sei que tem pessoas que assim, o problema delas é tão grande quanto o meu, mesmo devendo menos, né? Porque não tem essa, né, dívida grande, dívida é dívida, problema é problema, né, quando você deita a cabeça ali no travesseiro, só você sabe as suas dores, entendeu? Então eu acho que assistir tudo isso, ver tudo isso, vira uma chave aqui dentro, e muitas das suas aulas, das coisas que você fala mesmo, né, contando a sua própria história,
você fala, gente, não é possível, eu tenho que mudar, eu tenho que, né, enxergar as coisas de uma maneira diferente, eu não posso achar isso aqui normal, porque não é normal, não é normal, entendeu? Não é. Viver assim não é vida, isso não é normal. Então eu acho que assim, é um conjunto, eu acho que, eu digo que eu acho que foram as aulas, sim, mas toda essa vivência no método. Porque, como você falou, se as pessoas às vezes acompanham só o curso, né, pelas coisas que você disponibiliza, elas também não vão ter acesso. Você vendo outras pessoas, vendo outras histórias, né, você fala, gente, não tá, a gente, cada um tem as suas razões para estar ali, para ter chegado naquele ponto, certas ou não, mas é aquilo que você ensina também, né? A Patrícia do passado errou, mas a Patrícia de agora não quer errar mais, né? E ela aprendeu, e ela sabe como que ela tem que fazer, então ela vai agir diferente daqui para frente, porque ela sabe que isso é bom para ela, é bom para a filha dela, que ela tanto ama, né? Que é o que eu falo, meu bem maior é que é a coisa que eu mais amo, então, assim, eu tenho que ser diferente por ela. Cara, que bonito isso que você falou. E assim, eu fiz questão de enfatizar isso, porque eu não sabia o que você ia me responder, mas algo que fica muito presente para mim é que quando a gente está com um problema financeiro, a gente só tem o nosso caso. A gente só vê o nosso salário, o nosso dinheiro, a nossa situação. Eu estava conversando com uma pessoa esse final de semana, fui tomar um café com uma pessoa e vendo a situação dela. E aí eu falei assim, que doido, cara, eu lido com... E ela não tem dívida, é uma pessoa zero dívida, não tem um consignado para chamar de seu, servidora pública. E ela tem uma neurose com guardar dinheiro. A gente estava conversando, eu estava falando assim, cara, você não conversa sobre isso com as pessoas não, que elas vão achar você doida. Porque ela parece, ela fala assim, cara, eu tô arrasada, mês passado eu só consegui guardar R$1.000. Aí eu ria, juro, eu ria. Porque é outro mundo, que a galera que nem ia entender. Mas eu conversando com ela e olhando a perspectiva dela, sabe? Porque eu já fui um pouco como ela, já ganhei o quanto ela ganha, já tive que pensar assim, putz, além de mim eu tenho que sustentar outra pessoa, que é o caso dela. E falando como é bom ver outras realidades. E essa educação financeira que é tradicional, que é meio que igual alguém falar bem assim, olha, para você emagrecer, você tem que colocar no seu prato proteína, salada, arroz e feijão. Cara, quando você vai para academia e faz um exercício, eu tô com peso na consciência, inclusive, que eu fiz exercício hoje, fui comer besteira aqui à tarde. Por quê? Você tem o esforço, cara, de acordar, de fazer. E eu acho que esse trabalho duro, a galera fala assim, é mágica, é milagre. Milagre o cacete. 6 meses de desculpa o palavrão. Ai, não me aguento, né? Cara, milagre o caramba. Olha o trabalho que a Paty teve, o esforço de participar na semana, como cada um de vocês que estão aqui assistindo teve, o esforço de ir lá fazer, aprender, mandar dúvida, perguntar. Eu tava vendo hoje sua jornada e eu me emociono muito por causa disso. Então, assim, acho que a primeira coisa que eu tenho que dizer para todo mundo aqui é que, desde hoje, uma pessoa escreveu assim, eu acho que é milagre, me fala, tô esperando essas mágicas. Eu falei, ei, não vou frustrar sua expectativa não, meu amigo, porque o que tem aqui é trabalho duro, não tem nada de mágica, nem milagre, nem de esqueminha, eu não vou ensinar ninguém a dar calote, porque se quiser dar calote, boa sorte para a execução que vai chegar na tua porta aí, porque vai chegar, uma hora ou outra vai chegar, porque banco executa sim, cada vez com valor menor, menores estão executando, e dizer assim, Paty, eu acho que a gente pode cometer todos os erros na nossa vida. A gente pode, porque a gente é humano, a gente vai errar. A decisão de ver que nossos erros não são normais e que a gente pode fazer diferente, olhar para o motivo que a gente tem. Eu achei lindo você falando que, eu olho para minha filha, eu não quero que eu tenha dificuldade de ajudar ela na formação dela, que você não tem mais obrigação, já tem 21 anos, já é pra andar com as próprias pernas, mas é tão bom quando os pais podem proporcionar. Eu não tive isso, eu sei que, entre aspas, fez falta, se eu tivesse esse suporte, ia ser uma ajuda a mais. Sobrevivi, mas, que se eu posso dar, né, trabalhei tanto para chegar até aqui, então eu queria, primeiro de tudo, cara, honrar você pela tua dedicação, pelo teu esforço. Hoje eu falei, cara, tu voou mesmo, porque você foi lá, fez, aluna coelhinha pra caramba, coelhinha eu falo que é rapidinha, vai lá, aproveitou sim de ter uma certa facilidade. Eu vejo que tem muita gente que fala, eu tenho dificuldade. E algo que eu falo muito, a Paty teve mais facilidade por ser a área dela, mas ela teve que aprender do zero. E quem tem dificuldade faz mais pergunta, né, Paty? Mas tá lá e vai do mesmo jeito, assim como eu olho casos como o seu, eu olho casos como o da Fátima, uma senhora com mais idade, que tem dificuldade com tecnologia e que teve resultado semelhante ao seu, reduzindo 90 mil lá, só uma dívida. Então é honrar você, cara. Parabéns demais pelo que você fez. Sua família deve estar muito orgulhosa de você, sua filha, seu esposo, pela mulher incrível. Eu queria falar um palavrão, agora você já sabe qual é, né? Que pela mulher incrível que você é. E eu queria, assim, te agradecer, acho que infinitamente, não só em meu nome, tá? Em meu nome,
em nome de todas as pessoas que trabalham comigo, em nome dos seus mais de 2.700 colegas, porque isso vai chegar para eles, e de todas as pessoas que esse vídeo vai impactar, porque você está me dando essa entrevista agora, mas isso vai ecoar pelos próximos, no mínimo, 10 anos. É sério. Todas essas entrevistas, elas ficam num banco de entrevistas. Então, num espaço de 6 meses, você sai da posição da pessoa no caos financeiro, sai do caos e está abençoando a vida de outras pessoas. Eu não tenho nem palavras, eu já te agradeci 1 milhão de vezes. Eu falei que se deixar, a gente vai ficar se falando obrigado 20 vezes pela disponibilidade de vir aqui. Muito obrigada mesmo. E eu queria pedir última coisa, né? Eu tô só pedindo hoje, que é muito obrigada mesmo, mas pedir para você falar uma coisa para a galera. Por que que eles deveriam assistir a semana e não perder nada? Tal qual essa entrevista aqui que você já assistiu na entrevista de alguém. O que que você diria para aquelas pessoas que estão na mesma situação que você estava lá em junho participando da semana, para que elas deem o melhor aqui essa semana agora? Eu diria que eu sei que não é fácil estar aí, né? Porque, afinal de contas, há menos de 6 meses atrás eu estava exatamente nessa situação. Mas eu acho que a gente, uma hora é aquilo, tem que chegar na vida e ver o que a gente quer, né? Eu, por exemplo, me disse, eu tenho minha filha, que é minha inspiração maior, meu foco, mas todo mundo tem alguma coisa, né? Alguém, né? Uma coisa pela qual ali acorda todo dia de manhã e sai para trabalhar, né? Então, assim, pensa nessa pessoa, se esforça, dá o seu melhor, faz ali o que tiver ao seu alcance. É como a Dade fala, assim, eu trabalho também, meu trabalho é bem puxado e muitas vezes eu trabalho até além do meu horário, da minha carga horária, mas eu todo dia, muitas vezes eu terminava 8 horas da noite, eu ia lá, olhava as contas, fazia bonitinho, mandava os saques. Você falou, né, eu posso ter, tipo, uma facilidade maior, né, de escrever, porque é meu trabalho, mas eu não sabia nada, Dade, né, assim, a verdade é essa, porque se eu soubesse, eu não tinha chegado nesse quadro, né, então, assim, meu conhecimento não me servia de nada, porque eu não sabia, na verdade, nada, né, então, assim, eu falo para as pessoas, acreditem, né, existe realmente um lugar ali, além do horizonte, né, onde que a gente pode ter uma vida de verdade, porque é o que eu dizia, assim, nos dias anteriores, eu sobrevivia, só passava noite por noite preocupada no que ia acontecer, deitava a cabeça, acordava preocupada, dormia preocupada, e acreditem e pensem assim, sabe? Pensem onde você quer estar e coloquem um objetivo, nem que seja por uma pessoa, por vocês mesmos, né, em primeiro lugar, acho que a gente tem que primeiramente pensar na gente, mas assim, pense em alguém que você, né, que você quer mostrar que você pode, que, né, lá na frente, como eu falei, fazer uma viagem, como eu quero, né, dar o suporte para minha filha, que eu sei que poderia, mas assim, é um sonho meu, né, eu digo, acho que era mais um sonho meu do que um dela, então assim, acreditem, porque eu também, quando a Dade leu aí no raio-x ali, os meus dizeres um pouco até, né, assertivos demais, mas era um receio que eu tinha, mas assim, eu agradeço o dia que eu acreditei, o dia que eu confiei nela, ela realmente é de muita confiança, ela ajuda, ela orienta, ela vira uma chavinha aqui, ó, na cabeça da gente, que a gente nunca mais vai desvirar, e sabe, e realmente ela mudou minha vida, e que eu falei, se a gente ficar aqui nesse sistema de agradecimento, acho que você vai agradecer daí, eu vou agradecer daqui eternamente, porque até meia-noite. Não tenho palavras realmente, assim, porque foi uma mudança drástica, e eu só tenho a agradecer tudo que você me ensinou, acho que para mim isso é muito mais que um curso ali, né, é muito mais que um curso. Acho que você tinha que, não tinha que vender como um curso é muito mais, gente, é muito mais, eu não consigo nem reproduzir, muito mais, vira uma chave mesmo, é isso, vira uma chave e vocês vão começar a enxergar coisas que vocês nunca viram antes, então assim, acreditem, eu só digo isso, acreditem que por vocês em primeiro lugar e pela família, enfim, acreditem que no final vai dar tudo certo, sim. Não sei a galera, mas você conseguiu me emocionar. É o que eu digo. Eu tô me segurando aqui para não chorar também, porque eu não quero borrar aqui meu. Eu não quero borrar meu delineador. Mas tem algo que eu falo logo que, independente, né? Eu falo na semana, a vida dos seus sonhos você constrói um passo por dia, uma atitude por vez, porque de fato é um passo por dia mesmo. Tipo, na verdade, eu sempre digo que pode ser um passo por vez, uma atitude por dia, ou um passo por dia, uma atitude por vez. Mas eu gosto mais um passo por vez, uma atitude por dia. Porque todo dia você vai ter que tomar a atitude de fazer diferente. E quando eu falo assim, aqui começa a sua nova vida, é porque eu sei que é uma nova vida, tá? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.